Vamos começar aqui então. Vamos falar da conscienciosidade, vamos dar prosseguimento aí no Big Five, né? A gente está no segundo traço, a gente falou de abertura e experiência na semana passada, e como a gente já deu uma aulinha introdutória sobre os conceitos básicos dos traços, a tendência, pessoal, é que nessas aulas aqui, principalmente a partir dessa aula, a gente comece a relacionar os conceitos de dois traços. O que acontece com uma pessoa que tem um traço e tem outro, como é que essa combinação afeta a nossa vida. Então vai ser normal a gente começar a fazer esse tipo de relação, para a gente aprofundar um pouco mais, não ficar só repetindo e falando dos conceitos básicos. Então, mesma coisa de sempre, surgindo dúvidas, surgindo alguma questão aí, podem colocar no chat, podem abrir o microfone, levantar a mão, como vocês quiserem. Então, vamos lá. A gente falou um pouco, né, de conscienciosidade na aula de introdução, 2 aulas atrás, e a gente falou algumas coisinhas também na semana passada. Então a gente já sabe alguns detalhes sobre a conscienciosidade e a gente vai aprofundar um pouco mais neles nessa semana. A gente viu então, por exemplo, que a conscienciosidade ele é um bom preditor de sucesso profissional, ele é o único traço de personalidade que está relacionado com sucesso acadêmico, com êxito acadêmico e profissional. Ele também é um bom preditor de status social a longo prazo. E é interessante também a gente falar que a conscienciosidade ela está negativamente relacionada com a propensão ao divórcio. O que isso quer dizer? Enquanto mais consciencioso você for, menor as chances de você se divorciar. Isso aí provavelmente está ligado à capacidade, né, de que as pessoas conscienciosas têm de seguir regras, de manter compromissos, de manter sua palavra, né, de alcançar, de fazer aquele tipo de sacrifício em que você está deixando de fazer algo que você quer agora, visando um benefício maior no longo prazo. Você já deve ter ouvido falar naquele experimento que tem das crianças com marshmallow ou com brigadeiro, já viram falar? Que eles colocam a criança numa salinha e colocam um brigadeiro na frente dela e falam, olha, tem um brigadeiro aqui, eu vou sair da sala. Se você esperar eu voltar, quando eu voltar eu te dou 2. E aí eles veem se a criança consegue segurar a vontade de comer aquele brigadeiro ou não. E as crianças mais conscienciosas são as que passavam nesse teste. Então isso também está ligado a um traço de personalidade. Mas também tem outras implicações comportamentais muito legais que estão ligados à conscienciosidade que a gente vai falar aqui hoje. Uma coisa que tem se estudado muito ultimamente, né, não é de se espantar, é que existe uma relação entre os traços do Big Five que a gente tem e as preferências políticas que a gente tem, que a gente adota. Isso aí é estatisticamente muito bem esclarecido. Tem se feito muitas pesquisas nesse respeito, principalmente nos últimos 10 anos, até mais nos últimos 5 anos, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E o que eles têm descoberto é que você tem uma tendência maior a ter uma posição política que está inclinada ou para conscienciosidade ou para abertura à experiência. Então a dinâmica desses dois traços que você tiver, você vai ter tendência para fazer uma escolha para um lado ou para o outro, certo? Então, se você tem a abertura à experiência mais baixa e a conscienciosidade mais alta, você vai tender a ter uma posição política mais voltada para o conservadorismo, para a direita. E se você tiver a conscienciosidade mais baixa e a abertura à experiência mais alta, você vai ter, especialmente se você tiver a ordenança muito alta, você vai ter quer dizer, especialmente se você tiver a ordenança um pouco mais baixa, você vai ter uma tendência política mais voltada para o progressismo, para o liberalismo ou para a esquerda. Então, esses estudos entre a personalidade e a convicção política que as pessoas têm, eles têm mostrado uma correlação muito forte. E é engraçado porque a relação direta que existe entre a abertura à experiência e a conscienciosidade não é muito forte em outras áreas. Ela só tem se mostrado forte na hora de identificar a preferência política das pessoas. E uma explicação possível para isso pode ser o seguinte: uma das coisas que mais diz respeito à maneira como que a gente vê a organização política da nossa sociedade diz respeito a como que a gente enxerga os limites que uma sociedade deve colocar em relação às suas fronteiras, em relação aos seus horizontes. Se a gente enxerga que uma sociedade deve ter as fronteiras mais abertas ou mais fechadas, se a gente acha que as relações que ela deve ter com outras sociedades ou com outros povos deve ser uma relação mais aberta ou mais fechada, isso aí vai dizer muito em relação à sua preferência política. Então, as pessoas que têm as fronteiras psíquicas mais abertas, ou seja, que são mais abertas à experiência, tendem a ser pessoas mais voláteis. Elas tendem a ser pessoas que gostam de mudanças, que gostam de inovação, que gostam de diversidade. E essas aí são as características, é claro, de quem tem uma visão política mais progressista. Elas também são um pouco mais acostumadas a se expressar de uma forma mais abstrata, de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais difusa. Então são pessoas que estão mais inclinadas para o lado da arte, da comunicação,
do marketing. E as pessoas com as fronteiras psíquicas mais rígidas, elas tendem muito mais a princípios como a ordem, como o controle, como a hierarquia. Isso aí são características das pessoas que têm uma visão de mundo um pouco mais tradicional. E é fácil perceber, então, as diferenças que essas pessoas têm, não só no contexto político, mas também como que elas fazem para lidar com a sua vida pessoal, como que elas conduzem, por exemplo, a sua vida espiritual também. Se você observar as pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade com um viés mais dogmático, mais fechado, em oposição às outras, que elas buscam caminhos religiosos com um perfil mais alternativo ou mais espiritualista, você vai ver que isso também está ligado aos traços de personalidade que elas têm. E aí, nesses parâmetros, a gente não pode falar que um caminho é melhor ou mais certo do que o outro. Não existe isso, certo? Porque como ensina a filosofia chinesa, né, o princípio do taoísmo, toda a existência se dá na dinâmica perpétua que está sempre trocando entre os extremos, está sempre oscilando e alternando entre os extremos. Então existem momentos em que é melhor você enrijecer a segurança, em que é melhor você fechar as fronteiras, você erguer muros e separar as coisas. E existem momentos em que você deve saber flexibilizar as diferenças, as crenças, misturar os conceitos, combinar as coisas e trabalhar nessa dinâmica de diversidade, de variedade. É o mesmo princípio, por exemplo, que existe no livro de Eclesiastes, no cristianismo, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente pode entender que o equilíbrio, que esse caminho do meio, costuma ser uma resposta boa para essas questões complexas. Mas o problema é que numa sociedade, quando as dinâmicas de rigidez e de flexibilidade estão muito polarizadas, as pessoas tendem a achar que somente uma dessas opções é desejável. E elas passam a trabalhar não para mover o eixo da sociedade um pouco mais para o seu lado ou para o outro, buscando um equilíbrio. Mas as pessoas começam a tender a marginalizar, a tentar anular o outro lado. E quando essas energias que catalisam essas dinâmicas sociais, elas estão em desarranjo, um lado deixa de cooperar com o outro para tentar destruí-lo. E é nessa oposição entre os arquétipos que os mitos trabalham. Portanto, assim, para o aspecto político, o ideal seria justamente um diálogo constante entre os lados opostos, já que ninguém sabe ao certo qual que é o melhor momento para cada polo preponderar, ou para cada polo estar por cima. Então a gente cria essa ideia de que a manutenção permanente do meu espectro político, do meu lado político, ia colocar a sociedade num caminho de progresso, de melhora. E isso é claramente uma ilusão, porque nenhum estado físico, nenhuma maneira de agir perpétua, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista social, vai representar a melhor resposta em todas as situações. Justamente porque existem variáveis que não param de se transformar e de diferentes contextos exigem diferentes respostas. E mais uma informação interessante sobre essa questão aí. Pouca gente sabe isso, tá? Mas a gente colocou essa imagem pelo seguinte: a campanha presidencial do Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, ela foi toda feita com base no modelo do Big Five. O que eles faziam? Eles iam nas redes sociais, captavam informações sobre as pessoas, sobre os eleitores, e eles adequavam os discursos, as propagandas, para o tipo de pessoa que tinha que receber. Então, eles sabiam o perfil do eleitor, eles criavam um tipo de discurso político, ou de propaganda política, baseado na personalidade daquela pessoa. Ela tinha uma noção de se aquela pessoa valorizava mais uma coisa, ou valorizava mais outra coisa, e adequava esse discurso para atingir essa pessoa justamente no que ela gosta, no que é importante para ela. Então é muito louco a gente pensar nisso. A gente já está numa fase, então, de que a gente está criando máquinas para nos compreender por meio de algoritmo e enviar informação para a gente que vão influenciar nossas escolhas. E isso tem acontecido numa velocidade cada vez mais rápida, cada vez mais assustadora, né? Antes que a gente possa entender realmente o que está acontecendo. Quem aqui nunca ficou surpreso, por exemplo, de você estar na rua um dia conversando com alguém, batendo um papo assim, num bar, e aí você comenta sobre algum produto, ou você comenta sobre alguma viagem que você quer fazer, e aí você chega em casa, abre uma rede social, ou mexe no telefone, vai abrir uma rede social, aí tá a propaganda daquilo ali, que você só conversou. Você nem pesquisou no Google, não, você só conversou, e de alguma forma aquilo ali foi oferecido para você como produto. É muito louco isso, né? Então, é importante a gente conhecer, a gente entender como é que as estratégias acontecem, para que a gente não seja, né, é impossível não ser um pouco, mas não seja tão vítima desse tipo de campanha, desse tipo de profissional que vai bombardeando a gente com propaganda, com conteúdo, né, para incentivar na gente coisas e comportamentos que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente está na fase de ideação, a gente está pensando em fazer alguma coisa, mas você recebe uma propaganda, você recebe outra, aí uma pessoa comenta com você alguma coisa,
e você acaba sendo induzido a fazer uma coisa que às vezes você não faria em outro contexto. Então isso aí diz mais respeito, né, a manter a nossa sanidade, de manter a nossa autonomia enquanto pessoa e a gente não se tornar um escravo dessas tendências, né, desses impulsos que vão tentando colocar na gente. E é interessante a gente pensar nisso, porque o Jung ele falava o seguinte, que é fora desse domínio de entendimento, de compreensão, que a gente encontra os arquétipos do inconsciente coletivo. O que isso quer dizer? Se você for colocado fora de onde você domina, fora das coisas que você conhece, fora do seu conhecimento pleno, você começa a ser capaz de usar a fantasia para organizar e para compreender o mundo. Esse é o papel, por exemplo, que fazem os atores, os escritores, os artistas, por exemplo, nas belas artes. Como a gente viu na aula passada, os artistas são pessoas que têm as mentes mais abertas, eles têm uma sensibilidade maior para enxergar, para conceitualizar e para enxergar os arquétipos que estão aí no mundo simbolizados, para além do conhecimento objetivo, para além do que a pessoa comum consegue enxergar. Então os artistas eles conseguem canalizar esse conhecimento através de lugares comuns, através de elementos da cultura que a gente compreende, através de personagens, através de roteiros, de obras, de peças de teatro. Então eles conseguem traduzir realidades que a gente está experimentando, mas não está percebendo. E eles colocam ela de uma forma que a gente consegue perceber, que a gente consegue absorver. E isso muda, isso transforma a gente. Então, vamos tentar entender como é que esse processo acontece. Vamos tentar entender, eu estou fazendo aqui já uma relação, tá? Entre a alma do artista, que é uma pessoa muito alta em abertura de experiência, com a questão da conscienciosidade, que é o processo de você transformar a capacidade criativa numa maneira de criar algo que é interessante, que é útil para as pessoas. Vamos tentar fazer um exemplo aqui, uma abstração mental, para a gente tentar entender o que o artista faz nesse sentido. Pega, por exemplo, a imagem de uma cidade, de um ambiente urbano, mas um ambiente urbano decaído, degradado. Pensa numa parte da cidade, de uma cidade grande, que é uma parte mais antiga, que tem muita sujeira, muito barulho, aqueles edifícios velhos caindo aos pedaços, muita poluição. Enfim, aqueles lugares que eventualmente acabam atraindo pessoas perigosas, perdidas, que se tornam um lugar violento. O que os artistas fazem? Eles olham para esses lugares que estão decadentes, em que os imóveis estão todos desvalorizados, né, em que todo mundo quer sair dali, todo mundo quer se mudar dali. Então o artista ele tem uma sensibilidade, ele tem um olhar diferenciado. Ele percebe que tem um potencial naquele local, onde que o homem prático, né, onde que o homem de negócios já não consegue ver valor, ele já saiu dali há muito tempo. Então o artista vê aquele lugar, ele se muda para lá, ele pega ali um apartamento, aluga um apartamento com preço mais baixo e começa a produzir a sua arte. Ele começa a retratar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está observando. Então, quando ele começa a produzir essa arte, algumas pessoas começam a perceber aquilo, começam a ficar atraídas por aquilo, elas veem algum valor naquilo, naquela percepção que o artista está mostrando. Porque ele está justamente representando aquilo que as pessoas estão vendo, estão experimentando no dia a dia, mas não estão percebendo, não estão parando, não estão se atendo para aquilo. Então, aos poucos, o público começa a consumir a arte desse artista, começa a frequentar de novo aquele local. E aí, em pouco tempo, as pessoas começam a abrir bares, começam a abrir cafés naquele lugar. Aquela região volta a ficar civilizada novamente, algumas pessoas começam a mudar para esses locais. E ali, naquele meio termo, então, é criada uma ponte entre o caos da decadência que estava naquele lugar e agora tem um princípio de ordem ali. As pessoas estão voltando a se preocupar com aquele lugar, estão voltando a valorizar aquele lugar que estava abandonado. Então os comércios voltam a se abrir, os imóveis voltam a ser valorizados, começam a aparecer oportunidades de trabalho ali. Então foi criada uma ponte, uma via de possibilidades criada pela abertura e experiência do artista e pelo elemento de conscienciosidade que ele teve, de conseguir retratar a arte dele de uma forma útil, de uma forma que as pessoas podem absorver. E é exatamente esse fenômeno que aconteceu, por exemplo, há vários anos já, em São Paulo, em São Paulo capital, na região da Baixa Augusta, através de vários artistas, de vários humoristas que são ligados ao movimento de comédia, de humor lá. E essa região da Baixa Augusta ela era uma região muito marginalizada, muito execrada da cidade. E as pessoas começaram a tender a mudar de lá, ir para os bairros mais caros, ir para os bairros mais afastados, né? Ir para aqueles condomínios fechados fora da cidade, como aqui em BH aconteceu também, em vários lugares. Mas graças a esse movimento que foi criado pelos artistas, foi impulsionado pelas pessoas mais abertas à experiência, agora você tem vários clubes de comédia, vários bares lá, vários restaurantes, você tem vendedores ambulantes passando pelas ruas, a segurança no local melhorou pela quantidade de pessoas que está lá.
Então, através do olhar diferenciado, do olhar imaginativo e criativo do artista, somados a um princípio de empreendedorismo que levou esses artistas a criar algo com base na arte deles, aquela região foi revitalizada. Um bom exemplo do que aconteceu, bem nesse sentido, de uma pessoa que tem essa alma de artista, mas que também tem uma alma empreendedora, é esse cara aí. Ele é um comediante, ele chama Patrick Maia. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar dele. Ele já foi em muito programa de entrevista, ele tá direto aí na televisão, em podcasts e tal. O que esse cara fez? Ele mexe com comédia há muito tempo já, né, com comédia stand-up. Ele é um cara muito criativo. E ele tá todo o tempo tentando criar novas formas, tentando encontrar novas maneiras de expressar a criatividade dele e de formatar as ideias dele para que elas sejam vendáveis, para que elas sejam consumíveis. E ele é muito bom nisso. Ele fez exatamente esse processo que eu descrevi para vocês, de revitalizar uma parte da cidade que antes estava desvalorizada, esquecida, abandonada. O que ele fez? Ele alugou o andar de cima de um prédio pequeno, lá em frente ao Minhocão, em São Paulo. E essa região do Minhocão, de São Paulo, ela é uma região muito desvalorizada, porque ela fica no centro, e ela é muito barulhenta, ela é muito cheia, então as pessoas não querem morar lá. Né? Ela é tipo a região aqui de BH, ao redor da rodoviária. Só que lá tem um agravante, né? De que o Minhocão ele é um viaduto que foi construído no meio dos prédios. Então é como se você tivesse ali a 2, 3 metros da sua janela da sala passando um viaduto com o carro o dia inteiro. Então é uma loucura. Ninguém queria morar num lugar desse. Mas ele foi lá, ele viu uma oportunidade, ele alugou esse apartamento, né, essa parte de cima de um prédio, e criou um clube de comédia, que chama Clube do Minhoca. Essa foto aí de cima é desse clube lá. É um clube pequeno, acho que lá cabe 50, 70 pessoas no máximo. Então o que ele fez? Ele começou a convidar outros humoristas famosos para se apresentar lá, ele começou a criar atração para o público, ele criou uma divulgação boa em rede social, ele anunciava isso nos lugares que ele ia. Então ele começou a popular esse lugar, ele começou a gerar emprego. Então ele começou a fazer várias outras coisas relacionadas ao humor. Por ser muito criativo, ele é absurdamente criativo. Eu já vi várias entrevistas dele, ele sempre está com uma coisa nova, toda hora ele está com uma ideia nova. Então ele faz show de stand-up, ele escreve livro de piada, ele participa de filme ou de show de outros comediantes, ele compõe música, ele toca uns instrumentos todos diferentes, aqueles instrumentos oriental que você fica passando a mão ao redor e começa a fazer um som que vai ecoando. Ele é muito criativo. Ele anda com o cachorro dele pra cima e pra baixo, faz piada com o cachorro dele também. Aí eu vi ele é absurdamente criativo, a ponto que eu vi uma entrevista dele um dia em que ele levou um CD lá de música que ele gravou. Uma música que é comédia e música junto. E aí ele falou assim com o entrevistador, eu nunca entendi porque quando o músico lança um CD, ele fala que lançou um álbum. Pô, pra mim álbum é álbum de figurinha. Então eu lancei aqui o primeiro álbum de música, que é realmente um álbum mesmo. Aí ele pega o CD do encarte, abre, e ele fez um álbum de figurinha dentro do CD. Ele vem cheio de espacinho assim pro pessoal pegar e começar a colar as figurinhas. Então, assim, o cara é um absurdo de criativo. Ele participa de tudo que é programa, depois dê uma olhada aí no trabalho dele, que ele é realmente muito bom. Então, é muito legal você ouvir ele, você conhecer essas pessoas. Eu, por exemplo, não tenho essa alma de artista, mas eu tenho uma abertura à experiência muito grande para ideias. Então, para quem é aberto à experiência no campo da estética, vai achar interessantíssimo o que ele faz, do ponto de vista criativo, do ponto de vista artístico. E se você for aberto à experiência do ponto de vista intelectual, você vai achar interessante conhecer pessoas como esse cara, porque você vai entender como que a cabeça de um artista funciona, qual que é o papel que um artista tem na sociedade. E a gente não fica preso naquela ideia, né, de que existem só dois tipos de pessoas. Existe a pessoa, homens de ação, homens práticos, e o homem abstrativo, que só fica pensando, só fica tendo ideia. É justamente no encontro desses dois mundos que acontecem as dinâmicas. Então, esse tipo de dinâmica de avivamento, de iluminação e de criação de pontes entre os traços do Big Five, ela pode ser explorada assim, de várias formas. Eu dei um exemplo para vocês aqui de uma aproximação entre a abertura à experiência e a conscienciosidade. Isso aí representa o quê? Isso aí representa um nicho, um princípio de ação que você pode aplicar na sua vida. E é claro, pessoal, cada traço de personalidade representa um nicho de ação possível. Então, como a gente falou, né, o nicho da abertura e experiência é a arte. O nicho da amabilidade é o nicho das relações humanas, do cuidado com as pessoas. A gente que trabalha com psicologia, esse é um nicho de amabilidade. Em princípio, né, muita gente faz psicologia porque quer fazer diferença na vida da pessoa, porque quer ajudar as pessoas. Se você tiver baixa amabilidade, o seu nicho vai ser o da competitividade, certo? Se você quer vencer, se você quer ganhar, se você quer conquistar,
Você não vai poder querer preocupar demais com o outro, pensar demais no outro, senão você vai ficar, né, você vai ficar com dor e não vai conseguir se sobrepor. Então, a conscienciosidade, como a gente já viu e está vendo agora, é o nicho do dever, é o nicho da realização, é o nicho da efetividade por meio do esforço. Então, dessa forma, vocês podem pensar nos traços do Big Five como 5 possibilidades, como 5 tipos de nichos em que você pode trabalhar, em que você pode atuar para transformar a sua vida, a sua realidade. E a maneira como a gente vai atuar no mundo para transformar ele depende muito da nossa personalidade, depende muito da combinação de traços que a gente tem. Então, por exemplo, a gente comentou na semana passada, rapidinho, que é possível dividir o Big Five em 2 grandes grupos, em 2 grupos de traços, certo? Um contém os traços mais ligados à estabilidade, que é um princípio de fixação e de rigidez, e um outro princípio, um outro grupo de traços que está mais ligado com a plasticidade, com a adaptabilidade, com a fluidez. E esses grupos eles se dividem da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte, olha só. Se você tiver a combinação de traços de alta extroversão, alta abertura e experiência, você vai tender a ser uma pessoa mais plástica, uma pessoa mais dinâmica. E se você tiver uma combinação formada por alta conscienciosidade, alta amabilidade e baixo neuroticismo, que representa a estabilidade emocional, você vai tender a ser uma pessoa mais estável. E as diferenças mais expressivas que determinam esse agrupamento de traços, que formam a estabilidade, é devido à função do nosso sistema serotonérgico. E as diferenças que relacionam os traços do grupo da plasticidade são devidas à função do nosso sistema dopaminérgico. A gente citou isso por alto já na segunda aula, mas vamos relembrar. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela nossa função exploratória. É o que nos faz ter vontade de explorar, de conhecer as coisas. E ele também intermedia as emoções positivas e o nosso sistema de recompensas. Isso porque, né, boa parte da nossa motivação para explorar novos territórios, novos ambientes, para a gente buscar algo desconhecido, é mediado por uma emoção positiva. É mediado pela expectativa de emoções que a gente vai ter ao conhecer coisas novas. Então, as emoções positivas também estão relacionadas à interação no âmbito social. E talvez isso aí aconteça porque a maior parte das ações que a gente tem, que nós desempenhamos no campo social, são de cunho exploratório. A pessoa que é muito sociável, ela tende a querer explorar coisas novas, ela tende a querer conhecer novas pessoas, ela tende a querer ir em novos lugares, a trocar experiências, a aprender coisas novas. Tudo isso aí está ligado ao nosso sistema exploratório. E como a gente viu também, acho que na quarta aula de psicologia evolutiva, a tendência é que quando as nossas necessidades básicas estão supridas, a gente é colocado num estado de tranquilidade, de certa estabilidade. E aí a gente tende a querer explorar. A gente viu como é que esse mecanismo funciona com o comportamento dos ratos, né? Que o rato ele só vai começar a explorar o ambiente em que ele está quando ele não tiver em perigo, certo? Quando ele souber que não tem um predador perto dele, e aí ele vai começar a adotar uma postura de exploração, ele vai querer conhecer o ambiente em que você coloca ele. E só então ele vai poder se abrir e vai poder ficar calmo para poder pensar em qualquer outra atividade. A gente é assim também. Se a gente sentir que a gente está com medo ameaçado, a gente vai travar. Mas se a gente estiver numa situação de estabilidade emocional mínima, a gente vai tender a explorar. Então, essa capacidade transformativa, essa capacidade atualizadora da abertura à experiência, aliada ao traço da extroversão, cria essa qualidade que é chamada de plasticidade. E ela é naturalmente oposta a essa qualidade de estabilidade, certo? Que é a combinação da conscienciosidade, a amabilidade e o baixo neuroticismo. Então, e é claro, tá, pessoal? Ninguém é, como ninguém é 100% em nada no Big Five, nem na personalidade, nem no comportamento, ninguém é uma pessoa só plástica ou só estável. E o desafio que a gente tem é justamente esse. É saber que a gente não funcionaria, que não seria bom pra gente ter um comportamento muito rígido no estático e nem muito rígido no plástico. A grande questão que a gente tem é saber modular, é saber equilibrar o momento em que a gente tem que buscar um pouco mais de dinamicidade, um pouco mais de comunicação, e o momento em que a gente tem que se reservar um pouco mais, a gente tem que se precaver um pouco mais e ficar um pouco mais estável. Então, como a gente está falando de inclinações políticas, o grande problema do conservadorismo e o problema do progressismo é, apesar de que tudo que a gente pode acreditar, o ambiente ao nosso redor está sempre mudando. Então a gente tem que ser capaz de entender que é importante a gente preservar algumas estruturas que foram passadas nessa mudança,
ou então a estrutura que você quer mudar, ela vai perder todas as qualidades. Se você é uma pessoa muito inclinada para plasticidade, para abertura, para modificação, para novidade, você tem que entender que algum elemento daquilo que você está transformando precisa se estabilizar. Porque se você fica mudando toda hora e não tem um princípio de ligação entre o que você está mudando, aquilo vai se diluir e vai perder completamente a identidade. Então você não vai ter mais aquela estrutura que você queria mudar, você vai ter outra coisa. Ou seja, a mudança demais é a mesma coisa que a destruição da coisa pela dissolução. E a mudança de menos é a destruição dessa mesma coisa pela solidificação ou pela calcificação. E nenhum desses dois extremos é útil. Então, essa tensão que existe entre a conscienciosidade e a abertura à experiência, ela é refletida nessa dinâmica entre o indesejável, que é uma rigidez, representado pela ordem absoluta, e a indesejabilidade, que é o caos, né, a confusão que existe no caos absoluto. E é essa dinâmica, então, que mantém as culturas vivas, que mantém a sociedade em desenvolvimento, que mantém as religiões vivas, por exemplo. As culturas, os sistemas de crença e as religiões, elas têm que se atualizar de alguma maneira. Porque o mundo está sempre mudando. As informações que estão entrando para a gente, as transformações da tecnologia, a maneira como o ser humano lida com isso, está transformando o tempo todo. Então, se nada for atualizado nesse processo, em breve você vai ter uma cultura, você vai ter instituições, você vai ter religiões cheias de legalismo, cheias de hipocrisia, cheias de regras antigas que ninguém mais cumpre, mas todo mundo finge que segue. Mas apesar de ter um princípio transformativo, as estruturas elas têm que conseguir manter uma certa identidade. Elas têm que manter alguns padrões básicos, senão elas vão mudar tanto, que elas vão se tornar outra coisa. Elas vão perder a sua essência e a sua capacidade integrativa. E aí não vai ter mais por que elas existirem. Certo? Então eu espero que nesse ponto você já tenha entendido que tudo isso aqui que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui no ponto de vista político, social, religioso, também se aplica à nossa estrutura psíquica. É desse processo, é dessa capacidade de integração que depende o nosso equilíbrio psicológico. Isso porque muitas vezes as pessoas elas procuram utilizar o seu temperamento, a sua inclinação natural ou a sua personalidade para justificar seus defeitos. Para construir aqueles argumentos, né, de que como o mundo deveria ser, como o mundo está errado. Mas é muito mais complicado, é muito mais profundo do que isso. Nós vimos que a gente utiliza os mecanismos de filtragem que a gente tem para moldar a maneira como a gente se orienta e que a gente interpreta o mundo, certo? Sobre a aula de percepção. A grande questão é, quais filtros que a gente deve utilizar? Em que momento a gente deve utilizar esses filtros ou aqueles? Em grande parte, esses filtros são justamente as inclinações da personalidade que a gente tem. Porque a nossa personalidade, ela determina a nossa estrutura de valores. Ela determina as nossas prioridades. Elas determinam a moldura, a margem que a gente tem na nossa percepção. E é assim que a gente projeta o mundo por meio desses filtros que a gente faz, de todos os fatos, de todas as informações, de todos os estímulos que são apresentados para a gente. É por isso que a gente não pode achar que nós somos observadores imparciais do universo, e que a gente apenas pega os fatos que a gente testemunha e que a gente tira conclusões ponderadas sobre todos eles. Não é isso que acontece, porque a nossa percepção ela é enviesada pela nossa personalidade. Os fatos, portanto, eles são direcionados segundo os filtros prévios que a gente já tem. E a partir desses filtros, a gente forma a nossa opinião. Agora, o que a gente pode falar, por exemplo, em relação a uma possível patologização dessa capacidade de filtragem e de direcionamento dos fatos? Um bom traço para a gente entender, né, essa relação, essa direção que a gente dá para os fatos é justamente a conscienciosidade. E a conscienciosidade é um traço interessante de estudar, porque as pessoas que são altas na conscienciosidade, elas têm um forte senso de dever. Elas têm mais facilidade em sacrificar o presente pelo futuro. Só que essa troca, para valer a pena, esse sacrifício do presente pelo futuro, depende do fato de que o futuro seja estável, certo? Ninguém quer trabalhar e dedicar a vida inteira fazendo um sacrifício, dedicando o seu tempo, dedicando os melhores anos da sua vida para guardar, para criar uma capacidade, para poupar dinheiro, para depois, por exemplo, vir uma crise econômica ou política e tirar isso aí tudo de você. Vocês não devem ter pegado essa época, mas aconteceu isso, por exemplo, no governo Collor, no comecinho dos anos 90. Né? Ele confiscou a poupança das pessoas do banco, não deixou as pessoas tirarem dinheiro do banco.
Teve gente que suicidou por causa disso. Imagina, você trabalhar a vida inteira, na hora que você precisar de dinheiro do banco, você não consegue sacar. Isso é uma loucura. Isso está acontecendo na Turquia agora também. Procurem notícias aí pra vocês verem. Tem gente entrando armado no banco para poder sacar o dinheiro que tem, porque tá com a mãe doente no hospital e não pode sacar o dinheiro, porque tem um limite. Então, num cenário, num país, num ambiente em que o futuro é instável, em que o futuro é incerto, as pessoas que mais sofrem são as pessoas altas em conscienciosidade. Porque se você foi diligente a vida toda para poupar seu dinheiro, para acumular suas coisas, depois vir uma hiperinflação e tomar tudo de você, é o fim do mundo, né? Isso acontece de tempos em tempos. Isso aconteceu agora, recentemente, na Venezuela. Começou a acontecer agora também na Argentina. E uma das coisas mais terríveis da hiperinflação é que ela acaba, né, ela quebra psicologicamente as pessoas que mais trabalharam confiando numa estabilidade da sociedade. Isso, obviamente, faz com que as pessoas mais diligentes percam fé no sistema do país e parem de se esforçar. E isso, naturalmente, pode causar o colapso de toda a estrutura econômica de um país, o que causaria, obviamente, o empobrecimento generalizado do país. Porque é um efeito cadeia, né? Então, esse processo também aconteceu, por exemplo, na Alemanha, na década de 20. As pessoas mais prudentes, mais trabalhadoras, haviam perdido tudo para a hiperinflação, e eles ficaram, né, com aquela revolta enorme porque elas pensaram que o sistema tinha traído elas. E com toda razão. E esse cenário foi o pano de fundo para a explosão de um contágio psicológico causado por uma patologia da personalidade, que a gente vai estudar mais no final da aula de hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais sobre os subtraços da conscienciosidade. A gente já introduziu antes, né, há 2 aulas atrás, que os subtraços da conscienciosidade são a ordenância e a industriosidade. E é complicado estudar esses subtraços porque, mesmo se a gente lê a bibliografia neuropsicológica, a gente ainda não sabe o que torna uma pessoa ser industriosa. A gente sabe que a conscienciosidade está, de alguma maneira, relacionada com uma alta atividade do córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro que coordena a relação entre os pensamentos e as ações. Então, em testes cognitivos, fazendo uma análise fatorial dos resultados, a gente percebe que a correlação entre a inteligência de uma pessoa e a conscienciosidade é 0. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode ser muito boa em planejar, ela pode ter uma mente muito ativa, muito fluida, muito criativa, mas ela pode ser péssima em implementar esses planos. Isso acontece, por exemplo, com as pessoas que são muito altas em abertura e experiência, mas são muito pouco conscienciosas. Então você tem uma pessoa extremamente ativa, extremamente criativa, mas ela não consegue implementar, ela não consegue transformar esse produto, essa arte, essa criação dela em alguma coisa concreta, que pode permitir que ela viva daquilo. Então é muito complicado a gente entender o que gera a industriosidade na pessoa, o que faz com que ela seja capaz de desenvolver esse traço. Então, a inteligência ela tá correlacionada com a abertura e experiência, mas ela não está relacionada com a conscienciosidade. Então, você pode, né, não conseguir ligar uma coisa na outra. Você pode ser capaz de criar, mas pode não ser capaz de criar abstrativamente, mas não ser capaz de concretizar a sua criação. Certo? Então, é um mistério entender a conscienciosidade porque não existe um modelo teórico que explique ela, não existe um modelo neuropsicológico que explique ela, não tem um modelo psicológico e não tem um modelo farmacológico que vai dizer do porquê da gente ser consciencioso. E uma das especulações que as pessoas industriosas têm é que elas geralmente são pessoas que elas têm aversão à inatividade, elas estão toda hora fazendo alguma coisa, elas estão tentando produzir, tentando criar algo. Isso pode ser um motivo que explique o fato de elas conseguirem realizar mais coisa. Mas isso não é exatamente uma capacidade, isso é uma inquietude cognitiva, certo? E é difícil também entender o que motiva as pessoas industriosas a fazer, a agir. Elas não são motivadas, por exemplo, por entusiasmo. Isso aí seria a motivação de alguém que é extrovertido. Elas também não são motivadas por ansiedade ou por medo das consequências dessa inatividade, porque isso aí é o neuroticismo. E elas também não são motivadas pela interação cooperativa ou pela competitividade, porque isso aí é amabilidade. Então, realmente não se sabe, né, de onde vem a industriosidade, mas a gente sabe que ela é uma boa preditora, por exemplo, de êxito em atividades organizadas, de atividades militares, por exemplo. Os primeiros testes de personalidade foram feitos, né, na história, lá nos Estados Unidos, foram feitos com militares, no recrutamento que eles foram fazer para a Primeira Guerra Mundial. E já em tempos mais recentes, a gente sabe, né, através da consolidação do Big Five, que sempre que os militares são testados, a conscienciosidade é sempre um traço muito forte entre eles. E a conscienciosidade também é um diferencial muito grande na chance dos militares serem promovidos e subirem de patente.
Agora, vamos falar agora do aspecto baixo, do aspecto negativo da conscienciosidade. Então, por contraste, né, se a gente, por um lado, tem pessoas que são extremamente produtivas, ativas, laborativas, responsáveis, as pessoas que marcam baixo em conscienciosidade, a gente tem pessoas que são mais desligadas, que são mais relaxadas, mais relapsas, mais bagunçadas. Então, da mesma forma que a alta conscienciosidade ela é um marcador de boa saúde, de longevidade, as pessoas com baixa conscienciosidade elas têm uma propensão maior em se envolverem em condutas nocivas para si mesmas. Elas têm uma propensão maior para ter uma saúde pior, para ter menos longevidade na vida, para ter menos estabilidade conjugal. E uma das explicações para isso é que as características de uma pessoa que tem baixa conscienciosidade tornam difícil a vida dela, porque se você tem mais dificuldade para ter êxito profissional, você tem mais dificuldade para conseguir recurso. Se você tem mais dificuldade para ter recurso, você vai passar por uma série de situações complicadas e perigosas, ou do ponto de vista da sua saúde, ou do ponto de vista da interação social. Então, é muito difícil a gente pensar como resolver isso, porque é difícil organizar uma sociedade em que as características da conscienciosidade não sejam tão valorizadas. Ou então, as características da pouca conscienciosidade sejam bem remuneradas. É difícil fazer isso. Certo? Justamente pela questão da estabilidade. E uma boa forma da gente entender como que as pessoas com um traço muito extremado na conscienciosidade têm dificuldades para estabilizar suas vidas, está nessa série, Made. Vocês já assistiram ela? Alguém já viu? Muito boa. Eu já assisti, Marcos, achei boa também. Essa série é muito legal. E por que ela é interessante pra gente hoje? Na série Made, é uma ótima representação de como que é a relação entre uma pessoa com alta conscienciosidade e uma relação com baixa conscienciosidade. Se a gente observar a relação da protagonista da série, que é essa que tá na foto, com a mãe dela, você vê assim claramente o que é uma coisa e o que é outra. Na série, você vê que as duas passam, né, tanto mãe quanto filha, passam por uma série de problemas na vida. Elas têm, assim, várias situações mesmo de contingências na vida delas, mas você vê que as decisões que elas tomam para sair dos problemas são muito diferentes. E é marcante porque a protagonista dessa série, ela é extremamente conscienciosa. E a mãe dela é extremamente baixa em conscienciosidade. Eu não vou ficar spoilando não, vocês assistam, mas fica muito claro isso aí. Então você vê que as decisões, a maneira de enxergar as situações, as soluções que elas tentam dar para os mesmos problemas são muito diferentes. E isso leva elas a lugares, a situações muito diversas, né? Na série, isso fica muito claro. Mas eu recomendo que vocês assistam, porque essa série é muito legal, muito bem feita. Ela é ótima. E uma outra forma da gente entender, da gente estudar um pouco mais sobre o impacto negativo da baixa conscienciosidade na vida das pessoas é esse livro aí. Ele foi escrito por um médico britânico, chama Theodore Dalrymple, né, A Vida na Sarjeta. Esse cara, o Dalrymple, ele é um médico, ele é um clínico geral, ele passou muitos anos atendendo as pessoas em hospitais, em prisões na Inglaterra. E ele notou que, diferente do que acontece em outras culturas, boa parte dos problemas que ele encontrava na vida das pessoas, ele encontrava muitas pessoas lá com problemas sérios de família, de droga, de todo tipo de problema que você imaginar. Às vezes causados pelas escolhas das pessoas, às vezes pelas circunstâncias. Então, ele começava a perceber que a maioria dos problemas e das situações que levavam as pessoas a ter as vidas assim despedaçadas, ela estava principalmente na maneira como as pessoas enxergavam as situações e reagiam a elas. E aí a gente entra naquela questão, mas a questão social também importa muito. Se você está numa situação social mais vulnerável, a tendência de você fazer escolhas piores que vão atrapalhar a sua vida é maior. Mas o que acontece? Ele está na Inglaterra. Então ele lidava com pessoas que realmente não tinham a melhor condição financeira, mas que elas tinham sim condição financeira. Eram pessoas que tinham casas, que tinham empregos, que tinham... Todas as questões básicas da vida estavam resolvidas. E é justamente esse o ponto que ele começou a observar. Qual que é o elemento que faz com que essas pessoas entrem em situações tão complicadas, que elas tenham uma vida tão prejudicada? Então ele começa a relatar que as ideias que os pacientes tinham a respeito de por que a vida deles estava daquele jeito, começou a intrigar ele. Ele concluiu que a variável mais forte para deixar as pessoas numa situação de vida difícil era a própria maneira como essas pessoas enxergavam o mundo, como elas tomavam suas decisões. Ou seja, na observação desse médico, as próprias pessoas eram a fonte da própria dificuldade, eram a fonte da própria miséria, pela maneira como elas viam o mundo, pela maneira como elas decidiam. Então, uma característica que ele começou a notar muito comum nessas pessoas
é que eles tinham sempre um discurso passivo. Eles tinham um discurso justificante para tudo que acontecia de ruim com eles. Então esse médico começa a notar que o senso de responsabilidade, conscienciosidade dessas pessoas era muito baixo. Então, para elas, a culpa de tudo que acontecia com elas sempre era de outra pessoa. Era sempre um terceiro culpado pelas coisas que elas faziam. Né? Ele conta que era muito comum ele ouvir discursos assim, de uma pessoa, por exemplo, de um alcoólatra que bateu na mulher. Aí ele ia lá e falava assim, o que aconteceu? Por que você fez isso? Ele, sabe como é que é, né? A cerveja é muito doida, o álcool é complicado mesmo. E ele conversar, por exemplo, com uma pessoa que estava viciada em drogas, que roubava para sustentar o vício. Aí a pessoa respondia assim, tá tudo dominado pela heroína, tá desse jeito mesmo. Ou então ele conversava com um assassino que tinha matado alguém, e ele falava que, durante um assalto, sei lá o que aconteceu, a faca entrou na pessoa, né? Então, essa perspectiva, esse tipo de comportamento é claramente uma manifestação muito baixa, uma manifestação da baixa conscienciosidade nas pessoas, que leva as pessoas a não assumir responsabilidade pelas próprias condutas, pelas próprias decisões, por piores que sejam as circunstâncias. E eu digo isso não querendo passar a mensagem de que não existam, né, os elementos sociais, os elementos culturais, os elementos familiares nessa equação. É claro que isso também contribui para o resultado final. Mas definitivamente, do ponto de vista individual e da personalidade, é a baixa consciência, essa perspectiva da não responsabilização pelas próprias condutas, um elemento muito comum na vida de pessoas que acabam fazendo más escolhas, que acabam tendo condutas negativas que vão piorar a vida delas. Então, um outro traço que pode levar para esse caminho também, mas por motivos diferentes, é o neuroticismo. Mas a gente vai falar isso depois, quando a gente for comparar o neuroticismo e a conscienciosidade. Então, o ponto que eu quero fazer aqui é esse, de que apesar que de um extremo de um traço, seja para um lado, seja para o outro, ele não vai determinar a sua conduta, é importante a gente saber isso. Não existe um traço de personalidade que é bom ou que é ruim. O ruim é a gente não conseguir equilibrar os traços buscando uma funcionalidade, buscando uma vida vivível. Porque pelo que eu acabei de falar aqui, né, parece que você nasceu com traço baixo em conscienciosidade e acabou, sua vida está condenada. Mas não é isso. Essa é a resposta, né? Essa é a postura de quem não tem conscienciosidade mesmo. Mas é justamente o contrário que você tem que pensar. É aceitar que mesmo que você tenha algum traço muito extremado que está te prejudicando, você pode ter uma vida equilibrada. Você pode chegar num nível muito funcional. E é isso que a gente tem que buscar. Né? Conhecer quem a gente é, aceitar quem a gente é em alguma medida, mas sempre buscar melhorar. Porque a gente nunca sabe o quanto a gente consegue melhorar em relação a alguma coisa. Se a gente realmente se esforçar, se a gente realmente se dedicar. Né? A gente tem aqui mais de 100 pessoas que estão aqui escolhendo numa quinta-noite, depois de um feriado, num dia frio pra caramba, vocês estão aqui assistindo uma aula. Vocês podiam estar fazendo milhões de coisas mais relaxantes, mais proveitosas, mais gostosas, mas estão aqui. Foi uma decisão de vocês. É claro que... Oi, pode falar. Isso é aquela ideia de o que você fez com o que fizeram de você, né? Exatamente. Eles citam essa frase atribuindo ao Jung, eu não sei se é exatamente essa citação, mas esse princípio está certíssimo. Né? A gente não deve buscar responsabilizar as circunstâncias, né? Como se a gente fosse uma vítima alheia das circunstâncias, como se a gente fosse aqui um bonequinho fazendo parte de um teatro. Não. É claro que a nossa capacidade de agir ela é limitada por diversas coisas, mas ela existe. Né? E a gente vê como que é importante a gente buscar assumir essa responsabilidade, buscar fazer essas escolhas com base em algo que a gente considera valioso. Então, uma perspectiva conscienciosa diante dos problemas é essa. É falar, tudo bem, isso aqui aconteceu porque teve uma situação complicada, aconteceu porque eu estava no lugar errado na hora errada, tudo bem. Agora, mesmo assim, mesmo eu estando aqui nessa situação péssima, que aparentemente eu não tenho culpa, será que eu não poderia ter feito nada diferente? Será que eu não poderia ter lidado ou me comportado de uma forma diferente, de forma a diminuir a chance dessa coisa negativa acontecer comigo? Essa perspectiva que a gente deve absorver. Senão isso vai tornando a gente muito rancoroso, muito cético, muito cínico com a realidade. Porque se a nossa ideia é sempre atribuir a alguma coisa, a uma causa cósmica, a um terceiro, a responsabilidade pelo que acontece, a gente vai ficando amargo demais, porque, não posso fazer nada. Eu só posso, né, deixar acontecer e não ter o que fazer. Não pode ser assim. Então, é importante a gente observar esse tipo de dinâmica. Certo? Eu vou falar também, tá, um pouco mais dos... Por que acontece? Eu estou apresentando para vocês o ponto alto, o ponto positivo da alta conscienciosidade. A gente está falando agora sobre o ponto negativo da baixa conscienciosidade.
Mas eu também vou gastar um tempo um bom hoje falando de pontos negativos da autoconscienciosidade, porque eles também existem. Mas antes eu só vou passar para vocês agora alguns outros dados, umas informações que a gente sabe sobre conscienciosidade para a gente encerrar essa parte do padrãozinho, né? Do alto é isso, baixo é aquilo, que são algumas informações... Oi, pode falar, Lídia. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Quando você falou desse livro e desse problema da autorresponsabilização, Uhum. Eu vejo que a nossa geração, tipo, mais nova, assim, pelo menos a minha geração, são jovens pouco conscienciosos. Existe um impacto, então, do ambiente, tipo, da geração ali, Sim. que tá... Então, é aquela coisa, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos. Isso. E aí, homens Então, fracos criam como um tempo hoje em difícil. dia está tudo muito fácil, nossa geração não reclama de tudo e não se responsabiliza por nada. Isso vai afetar o nosso traço de personalidade ou não? Isso vai afetar o nosso comportamento. Porque, olha só, o nosso traço, a localização do nosso traço, ela é basicamente biológica. Mas o nosso comportamento, ele é mediado por outros fatores que não só a biologia. Então, sempre que a gente falar de traço, a gente vai falar de uma tendência geral, né, de um ponto padrão, só que esse ponto padrão é influenciado por vários fatores. Um deles é a cultura. Um deles é a criação que você tá. A gente falou isso na aula sobre, por exemplo, pensa numa pessoa introvertida. Uma pessoa que é introvertida aqui no Brasil é muito diferente de uma pessoa introvertida lá na Islândia. Né? Outra cultura. Então, o traço da introversão é o mesmo. Só que um cara que é introvertido num país quente, num país latino, num lugar que é comunicativo, que é mais aberto, ele vai demonstrar uma extroversão um pouco maior. Mas não é porque ele é mais extrovertido que o outro, é porque ele está num ambiente que modulou o comportamento dele para esse lado. Então, o que ele viu? Entendi. Essa perspectiva da conscienciosidade é a mesma coisa. Você vê, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais de herdabilidade na aula de neuroticismo, mas o que acontece? Se você está num ambiente que ele te inclina muito para um tipo de comportamento, você vai tender a demonstrar atitudes mais parecidas com aquele lado que foi inclinado na cultura ou na sua criação. Mas a sua tendência sempre vai ser em estar nos X% mais tal coisa. Então, se eu tenho um percentil ali de 20% de extroversão, quer dizer o quê? Eu sou mais extrovertido que 20% das pessoas e menos do que 80%. Agora, a maneira como isso vai aparecer para as pessoas varia. Se eu for, tipo assim, vamos pôr um lugar que tem 100 pessoas, eu sou o 20º mais extrovertido. Ou seja, eu tenho 80 pessoas mais extrovertidas que eu. Dentro de uma festa, é uma coisa. Dentro de uma sala de aula, é outra coisa. Mas o percentil continua o mesmo. Então, na questão da cultura, isso realmente acontece. A tendência é o seguinte, que se você está numa situação, numa sociedade em que a maioria das necessidades básicas elas vão sendo supridas, a tendência é que você comece a tomar isso por garantido e achar que aquilo ali nasceu daquele jeito, que você nunca vai perder. A gente é cercado pelo ambiente das coisas que estão à nossa volta, é como o peixe é cercado pela água, certo? A gente está acostumado a viver num lugar em que você vai no supermercado e tem comida, em que você abre a pia e sai água, em que você marca um compromisso e a pessoa vai, em que você gira a chave e o carro funciona. Mas será que é fácil assim? Será que as coisas nasceram assim? Ou elas se tornaram assim por meio de uma série de ações? E se a gente começa a deixar de considerar os motivos que criaram esse ambiente todo que gera essa estabilidade pra gente, a gente pode começar a perder ela sem preocupar. Né? Pensa numa coisa bem básica. Meu computador. Toda vez que eu aperto o botão do meu computador, ele liga. Cara, isso faz eu pensar que ele é uma máquina infinita, que a vida inteira eu vou apertar o botão e ele vai ligar. Mas se um dia eu esquecer de limpar ele, se um dia der algum problema climático, se eu ficar 30 anos sem cuidar dele, vai ter uma hora que eu vou apertar e não vai ligar. E aí eu vou ter que pensar, acho que não era tão simples assim. Não dá pra eu entender que as coisas são tão fáceis. E isso tende a acontecer em culturas em que as coisas estão mais ou menos estabilizadas. É muito comum esse fenômeno, né, da geração nova, ela não entender a geração passada. É muito comum a geração, por exemplo, dos baby boomers que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, ser o pessoal, cara, temos que reconstruir o mundo, tá tudo quebrado, tá tudo ferrado, vamos trabalhar, juntar dinheiro, conquistar as coisas. E aí eles criaram uma geração de pessoas que já nasceram com essas coisas. A maior parte da estrutura está feita, os empregos estão mais ou menos estabilizados, existe mais ou menos um caminho ali meio definido para você seguir na vida. E aí você pensa que isso nasceu assim, mas não nasceu assim, isso foi construído. E foi difícil. E se você não tomar cuidado, isso pode ser destruído. E aí você vai ter que voltar atrás e correr atrás. Então esse é um movimento cíclico, né, que acontece das gerações. Vou passar a palavra. Quem levantou?
Maria, pode falar. Aqui, eu tô com uma dúvida. Claro. Tipo, que você falou e eu fiquei pensando muito sobre isso. Uhum. Você disse que é uma questão biológica, a pessoa nasce assim. Mas, essa pergunta, tipo, se você meio que. Como que eu explico minha dúvida? Se você nasce assim, mas pra mim o Big Five meio que ele era construído, né? A sua personalidade é construída ali até uns. Na infância mesmo, não é só quando você nasce. E é isso que eu queria saber. Tipo assim, as pessoas dizem que o Big Five, né, a personalidade, ela nasce pronta. Porque pra mim ela nascia ali com uma tendência biológica, Sim. mas aí você vivia a vida com pais, por exemplo, que te deram tudo, né? Que, igual vocês estavam falando. E aí, a partir disso, você foi construindo a sua coisa, não que nasce 100% pronto. Não, a ideia do que nasce pronto é a estabilização do seu traço, ela nasce numa dimensão, nasce num local. Agora, a maneira como isso vai ser influenciado pelo que você vive é completamente em aberto, mas é como se existisse uma dimensão, um campo em que você oscila, mas é muito difícil você sair demais dele só pela criação ou só pela influência externa. Então, por exemplo, essa série aí, a Maid, que a gente falou agora, é um exemplo bom. Você vê que a protagonista ela é extremamente conscienciosa, mas ela tem todos os aspectos da vida dela puxando ela para não ser. A família dela, os amigos dela, a mãe dela, o namorado lá, noivo dela, sei lá, também todos meio que inclinam ela pra chuta o balde, faz o que é mais fácil, se entrega e tudo mais. E ela tá sempre lutando contra isso. Sempre que ela tenta tomar um caminho fácil, pegar um atalho na vida, ela sente alguma coisa meio que puxando ela. Então, você tem. É sempre uma interação entre esses elementos, certo? Você tem a sua tendência natural, que é se comportar de certa maneira, e você tem os outros elementos que vão te moldando. É claro que numa situação extrema, pode ser que ela ceda, que ela vai se comporte de uma maneira relapsa e irresponsável. Mas ela vai se sentir mais culpada por isso. Ela vai tender a rever isso. Aí é claro, numa dessensibilização sistemática, você pode levar a pessoa para longe do padrão de funcionamento normal dela, mas não sem consequências. Algum impacto isso vai ter na vida da pessoa. Aquele sentimento de que, cara, pra onde que eu tô levando minha vida? Eu tô tomando um monte de decisão que eu não queria, por influência dos outros, para satisfazer. Isso acontece muito com quem é muito amável, tá? Tô fazendo um monte de escolha para agradar os outros, mas eu tô me sentindo miserável, insatisfeito. Por quê? Você tá fugindo da sua essência. Você tá deixando de ser quem você nasceu para ser, em alguma medida. É claro que existe uma dimensão de coisa que você pode ser, certo? Mas você não pode ser totalmente moldado pelo que tá de fora. Senão não existiria aquele motivo muito comum, né, em filmes de distopia, que sempre tem um personagem que se rebela. Você tem aquelas sociedades perfeitas que eles vão criando, aí de repente tem um personagem que não se conforma com as regras, que não quer seguir o sistema, e ele sente que tem algo errado, e aí ele vai, né, geralmente é o protagonista, ele vai investigando até perceber que ele tinha que ser outra coisa. Então esse elemento único da nossa personalidade, ele existe. Ele pode ser mascarado, ele pode ser abafado, mas a gente sempre vai ter algo dentro da gente voltando a gente pro nosso local. Entendi. Então, realmente é bem mais biológico mesmo, né? Tá lá, tá definido, e aí o ambiente acaba te puxando um pouquinho, mas o que é pra ser, tipo isso. Agora esse é pra ser, assim, é uma gama enorme de possibilidades, certo? São campos abertos gigantes. Agora, é muito difícil você pegar uma pessoa que é extremamente discreta, introvertida, tímida, quietinha, e fazer ela virar uma pessoa extremamente loquaz e que adora a pessoa. Isso não vai acontecer. Não é à toa que, tipo, pensando assim, se fosse assim, todos os pais que deixam os filhos muito à vontade, na zona de conforto, todos os filhos seriam com Iam baixa acomodar. conscienciosidade. Só que não, porque tem muitos filhos que têm alta, né, Exato. conscienciosidade, sendo que os pais meio que deram um ambiente que era propício para eles terem uma baixa. Exatamente. Essa dificuldade que os pais têm, né? E os pais não, né? O ser humano tem de entender o outro é justa por causa desse tipo de problema. Você quer moldar a pessoa para satisfazer as expectativas que você tem, ou para ter a vida que você teve, ou para fazer as escolhas que você fez como se fosse a única maneira. Isso gera problema demais entre pais e filhos. O pai tem um jeito de fazer, de pensar, olha, eu percorri esse caminho, eu sei que esse caminho funciona e eu quero melhor para meus filhos. Então eu vou ensinar os meus filhos a seguir os mesmos passos que eu. Mas e se não for o caminho dele? Tem trocentos caminhos para dar certo na vida. E aí o problema geralmente de quem é muito fechado à experiência, ou de quem é muito consciencioso, é de pensar, não, eu quero o caminho seguro, eu quero o que dá certo, eu não vou arriscar, é a vida do meu filho. E aí começa a brigar, não aceita, não tem confiança, não deixa o filho fazer as escolhas que ele tem. Isso é muito comum na literatura, em anime tem muito isso, em novela, né? É o filho que não consegue corresponder à expectativa do pai, aí ele se sente um fracassado, entendeu? Então, isso acontece.
Se fosse fácil assim, não teria esse problema. Você educava o seu filho do jeito que você quisesse, ele se tornar o que você quer, certo? E era só moldar todo mundo e seria muito fácil, mas não é assim que acontece. Tranquilo? Total, obrigada. Nada. Vamos passar adiante no slide, por favor. Só falar, um mini parênteses. Eu acho que tem pergunta. Tá. Pode falar, Lígia, eu vou ver no chat aqui enquanto isso. Não é uma pergunta, é tipo só uma reflexão rápida aqui. Aham. Eu sinto que muitos questionamentos na psicologia, eles voltam nessa mesma questão de, tipo, o que é nato e o que é aprendido, né? Tipo, o que é... Isso. Como é que chama isso? Isso é a tábula rasa. Genótipo e fenótipo. Genótipo, É muito interessante como que isso volta em todos os temas de psicologia. Sempre. Essa é a discussão da psicologia cognitiva que é muito forte, que é o nature versus nurture, né? O quanto da gente é o que a gente é e o quanto da gente foi transformado pelas circunstâncias. Eu tava acabando de montar a aula de conscienciosidade essa semana e a gente vai falar muito disso lá mais. E é muito interessante, mas a parte da personalidade eu já adianto para vocês. A dimensão inicial dos nossos traços, ela é biológica. Agora, a maneira como que isso vai ser processado ao longo da vida, a maneira como a gente vai se portar e lidar com o mundo ao longo da vida, isso aí é absolutamente influenciado por outros fatores também. Nada é rígido, nada no ser humano é rígido, mas algumas coisas têm uma estrutura inicial, como se fosse um esqueleto sobre o qual você vai construir várias outras camadas que vão dar o resultado final. Então, é importante a gente entender isso. Nossa, Marcos, isso que você falou faz sentido demais, porque, tipo assim, você nasceu com a característica de ter uma conscienciosidade alta. Mas aí, dependendo da história de vida que você tem, você usa isso, por exemplo, de uma forma produtiva, sendo uma pessoa com muito sucesso, assim, ou dependendo da vida que você teve, traumas e tal, você vira uma pessoa que, na verdade, só se cobra muito, procrastina, não faz nada. Sim. Um exemplo. E é muito legal pensar isso mesmo, porque você tinha aquilo em você, da conscienciosidade. Mas agora, a sua história de vida mudou totalmente a forma como isso se manifesta. Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim, com certeza. Real. São as escolhas que a gente faz. E não é fácil, né? É basicamente isso mesmo, Laura. O biológico, ele te dá como se fosse uma estrutura, um frame, um quadro dentro do qual dificilmente você vai sair. Mas dentro desse quadro, as possibilidades são enormes. E isso aí é muito influenciado pelo ambiente. As escolhas que a gente faz, as pessoas com que a gente se relaciona, o trabalho que a gente faz, depende de uma série de fatores. Não adianta eu querer fazer um trabalho ou ter aptidão para uma coisa que não faz sentido nenhum na minha sociedade, que ninguém quer saber daquilo. Não vou fazer, né? Não adianta eu querer construir minha vida como se fosse uma massinha de modelar. Existem algumas inclinações que são naturais, existem outras limitações que o ambiente coloca pra gente, às vezes o meio social coloca pra gente, certo? Isso aí é muito comum em criança, né? Às vezes a criança quer fazer uma atividade diferente, quer brincar de outra coisa, e os amiguinhos ali, não, vou fazer isso aqui, e você acaba fazendo. Porque a nossa vontade pela aceitação social e pela adequação ao meio que faz parte da gente é muito forte também. Porque a gente ser aceito pelo nosso próximo é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência. Então a gente faz escolhas com base nisso também. Principalmente se você tiver uma habilidade alta. Aí que você vai mesmo com os outros. E pode ser até um problema. E se você tiver uma habilidade baixa, você vai tender a escolher de acordo com a sua convicção, só que se você não modular isso pelas exigências do ambiente, você vai ser uma pessoa que ninguém aguenta. Você está questionando todo mundo, brigando todo mundo, batendo boca toda hora, descreditando o que os outros falam toda hora, você vai começar a ficar isolado. Isso é péssimo também. Percebe? Porque que não adianta, não é o traço alto ou baixo que vai definir nada. É o equilíbrio deles com as exigências do ambiente e das circunstâncias. É isso que conta. Beleza? Então são mais alguns dados aí que eu coloquei com os estudos de referência pra gente, que são bem estabelecidos hoje, né, que a conscienciosidade está relacionada à longevidade, à satisfação na vida, a sentimento de felicidade. Ela é um traço que está positivamente correlacionado com o sentimento de satisfação conjugal, né, no casamento. Ele é o único traço que está relacionado com a satisfação no casamento, positivamente, e negativamente a gente tem o neuroticismo. A gente tem um estudo aí, que é esse primeiro que eu relacionei, que ele pegou uma meta-análise para mostrar que a conscienciosidade ela está relacionada a emoções específicas de efeito geral e de efeito negativo, mas ela está mais relacionada com culpa. Por quê? Se você é muito consciencioso, você se cobra muito e as coisas dão errado, não saem como você planejou, você se culpa. Você tem uma tendência a se culpar. Então, a conscienciosidade ela é negativamente relacionada com a experiência de culpa, mas ela está relacionada com a propensão à culpa. O que é isso? Você tem uma tendência a se responsabilizar, a se sentir culpado. Mas você ficar se martelando com culpa, exageradamente, está muito mais relacionado ao neuroticismo do que com a conscienciosidade.
justamente porque a conscienciosidade te leva a tomar decisões e a fazer coisas que vão gerar mais resultados. Você vai ser uma pessoa que vai realizar mais as coisas. E realizando mais as coisas, a probabilidade de que você se sinta muito culpado é menor. Por quê? Ainda que você erre, ainda que você se sinta responsável, você está cheio de responsabilidades, está cheio de atividades. Então, ainda que você erre em uma coisa ou outra, a tendência é que, de forma geral, você fique menos fadigado por essa culpa. Porque você consegue enxergar o todo, se você não tiver um neuroticismo muito alto, certo? Então, se você for muito consciencioso e muito estável emocionalmente, por mais que você erre, que você tenda a sentir culpa, você não vai ficar se martelando com culpa. Agora, se você for muito neuroticismo alto, você vai deixar aquela culpa te destruir. Você não vai conseguir enxergar tudo de bom e de certo que você está fazendo. Você só vai ver o que é negativo. E aí complica, certo? É isso aí. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Então vamos olhar um pouco mais para as relações entre os traços do Big Five, entre a conscienciosidade e o neuroticismo, que eles são relacionados negativamente, ou seja, enquanto mais consciencioso você for, menos neurótico você tende a ser. E, mais uma vez, isso vale até o final do curso, tá, pessoal? Quando eu falar neurótico aqui, não é neurótico no conceito da psicanálise, de uma patologia. Neurótico é uma pessoa que tem um traço alto de neuroticismo, que é uma característica, não tem nada de patológico, necessariamente de patológico nisso. Pode ser que tenha correlação, mas neurótico é simplesmente alguém que tem neuroticismo alto. Então, uma explicação para isso, né, de que por que as pessoas que são mais conscienciosas tendem a ser menos neuróticas, é que porque ao ser consciencioso, você tende a estabilizar o ambiente ao seu redor. As coisas ao seu redor se tornam um pouco mais previsíveis, um pouco mais ordenadas. Você tende a estabelecer mais rotina para as coisas. Você tem uma chance maior de obter sucesso, de perseguir objetivos e metas. E isso naturalmente diminui as razões para que você fique ansioso, inseguro, com medo do futuro. Então, lembrando mais uma vez, né, que o maior gatilho da ansiedade é a incerteza. Então, enquanto mais consciencioso você for, enquanto mais você conseguir estabilizar e aplanar o ambiente ao seu redor, menos incertas as coisas vão tender a ser e menos ansioso você vai tender a ser. Então, com base nesse fato, foi desenvolvida uma teoria de que da mesma forma que a gente possui um sistema imunológico biológico para proteger a gente de doença, a gente também tem um sistema imunológico comportamental. É um sistema imunológico psicológico que serve para proteger a gente do estresse, que seria visto, né, como se fosse um parasita para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio psicológico. Porque a gente que sabe que o estresse é indutor da produção de cortisol, certo? Que é um hormônio que causa envelhecimento, que causa destruição do nosso organismo. Então, a gente vai estudar agora uma teoria que está sendo desenvolvida que se chama o sistema imunológico comportamental e a teoria do estresse parasitário. Isso aí, pessoal, é coisa assim novíssima, mas é interessantíssimo. Vamos tentar entender isso aqui. Qualquer dúvida, vocês me param. Tem sido feito muito estudo aí nesse respeito, tá? Mas os estudos mais recentes que a gente tem sobre o funcionamento desse sistema imunológico comportamental têm ajudado a gente a traçar a origem do comportamento de preconceito nas pessoas. A gente tem estudado isso, eu estou tendo a matéria agora de análise do comportamento, é uma coisa que bate muito nessa tecla, né? É normal discriminar as coisas. O ser humano ele funciona selecionando informações, escolhendo entre elas, desde os níveis mais simples aos mais complexos. Grande parte da atividade do nosso cérebro diz respeito à nossa capacidade de reconhecer padrões e agir com base nesses padrões. E os padrões são feitos em informações pré-concebidas. Então, quando a gente está reconhecendo um padrão e agindo, a gente está basicamente discriminando que esse padrão é uma quantidade de informação suficiente para a gente poder agir no mundo. É isso que a gente aprende, entre muitas coisas, né, na matéria de análise do comportamento. É muito boa. Prestem bem atenção nela, porque ela realmente é muito, muito importante. E como ela está um pouco no começo do curso, às vezes a galera passa batido. Mas, então, o que se tem descoberto é que não é somente por meio do condicionamento do comportamento que esse sistema funciona. Os estudos mais recentes têm mostrado que a nossa tendência para o preconceito é algo que está muito enraizado no psicológico das pessoas e que é praticamente impossível você retirar isso do tipo de comportamento que as pessoas têm. Essa teoria também mostra como que as origens dessa tendência elas surgiram como formas de proteção para as pessoas diante de situações e de necessidades específicas que são recorrentes, que são cíclicas na história da humanidade. E essa teoria, ela leva em conta o fato de que os níveis de infecção parasitária em uma região, elas influenciam muito as variáveis de saúde em níveis individuais e sociais.
mas ela também explica que a habilidade ou a incapacidade das pessoas em evitar a infecção por parasitas, né, a morte por infecção, ela tem uma força evolucionária muito grande. Por exemplo, até tempos recentes, sob o ponto de vista evolutivo, a gente sabe que quase 50% das crianças não sobreviviam até a idade reprodutiva, sendo que a maioria das mortes acontecia por doenças infecciosas. A mortalidade infantil era muito alta, até há 100, 150 anos atrás, quando a gente não tinha saneamento, antes da Revolução Industrial, era algo assim muito, muito comum. As pessoas tinham, um dos motivos pelos quais as pessoas tinham muitos filhos, né, apesar de dizer prazeroso, de não ter muito contraceptivo, é porque morria muita criança. Então, em qualquer lugar que você avalie, os parasitas locais e o sistema imunológico das pessoas, elas sempre estão numa queda de braço evolutiva. E em qualquer ponto no tempo, o sistema imunológico do hospedeiro, ele vai tentar ficar cada vez mais especializado para ser o mais efetivo, o mais rápido possível para identificar e combater os parasitas que vivem naquele local. Então, a tendência, né, é que os hospedeiros eles vençam os parasitas ao longo do tempo, porque eles vão começar a adaptar o seu sistema imunológico para aquele parasita até que ele seja combatido, até que a gente fique imune a uma doença, por exemplo, né? É inclusive isso que a gente está vivendo agora com o Covid, né? Mas essa vitória ela só dura até o momento em que o sistema imunológico do hospedeiro ele é especializado para combater os parasitas locais. Mas aí existe o risco, porque ele pode entrar em contato com grupos estranhos, com pessoas que carregam outros tipos de agentes, outros tipos de parasitas. As mutações que aconteceram com o vírus do Covid foram assim. O Covid chegou num país diferente que tem um clima diferente. Nesse clima, com essa temperatura, o vírus funciona de uma forma diferente, ele muda, ele se adapta para aquele lugar. Então, a imunidade que foi criada no pessoal que pegou o Covid em outro país já não funciona mais, porque é outra mutação, é outra cepa, né? Aí tem que fazer outra vacina, tem que fazer outra pesquisa. Então, é sempre uma luta, uma queda de braço entre a capacidade adaptativa dos parasitas e a capacidade modificativa dos hospedeiros, né? Que somos as pessoas, né? Nós, no caso. Então, esse é um problema muito sério e representa um risco evolutivo muito grande. Então acontece o quê? Que os comportamentos mais relevantes, no sentido de evitar infecções, seriam o de evitar contatos com pessoas desconhecidas e com forasteiros, e de ter muito cuidado na produção de alimentos, aqueles cuidados de não andar descalço em terreno desconhecido, não nadar num rio que você não conheça, aquelas medidas que a gente estuda, né, lá na quinta série, naquelas aulas de verme, de parasita. Então, todos esses comportamentos, eles são apontados por terem evoluído do nível operacional, que é o nível das ações, para o nível comportamental, inaugurando então essa noção de que a gente possui um sistema imunológico comportamental, ou seja, nós emulamos comportamentos que vão diminuir a nossa propensão a nos contaminar, a pegar doenças para que a gente não tenha a proteção biológica adequada. Então, esses hábitos começam a surgir primeiro, né, esses hábitos de proteção, eles começam a surgir como obrigações, que a gente começa a impor para nós mesmos na medida em que a gente entende que está em perigo, depois a gente começa a impor isso uns para os outros, até que esses hábitos se tornem uma parte natural do nosso comportamento. Isso também aconteceu na pandemia pra caramba. Por exemplo, no começo da pandemia eu custava lembrar de tirar o sapato quando eu entrava em casa. Agora, sim, é automático. Praticamente não tem mais, né? Tá bem mais tranquilo. Eu já entro em casa, automaticamente eu já abaixo e começo a tirar o sapato e deixo ele ali perto da porta. É assim que surge, então, um sistema imunológico comportamental. E esse sistema imunológico comportamental, ele possui mecanismos psicológicos adaptativos, que são muito sensíveis a sinais que podem apontar a presença de agentes infecciosos, que geram respostas cognitivas, que geram reações afetivas na gente. Ou seja, quando nossa mente entende que a gente está próximo de entrar em contato com qualquer organismo que é prejudicial à nossa saúde, a gente não reage só fisicamente, mas emocionalmente também. E esse sistema de detecção de ameaças, ele pode se tornar muito sensível, hipersensível até. Porque, como a gente já viu, né, na aula de psicologia evolutiva, o custo de um falso positivo, que seria evitar uma infecção, só que ela não está ali, ela não existe, esse risco não existe, ele é um risco muito pequeno em relação ao custo que seria pegar infecções que a gente poderia ter evitado. Então, em termos sociais, um componente que é muito importante nessa hipótese do estresse parasitário é que altos níveis de infecção numa região podem levar a altos níveis de etnocentrismo, de xenofobia, de desconfiança das pessoas com pessoas diferentes, porque esses comportamentos vão reduzir a chance de exposição e de infecções para as pessoas que elas não têm um sistema imunológico que está preparado. O que isso quer dizer? Quanto mais vulnerável uma pessoa pensa que ela está,
maior é a tendência que ela vai ter de rejeitar o desconhecido, de rejeitar o diferente. E isso, obviamente, vale tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, do ponto de vista macro. Então, a emoção que está mais ligada a esse comportamento de diferenciação e de afastamento daquilo que é identificado como uma ameaça é o nojo. E o nojo é uma das 5 emoções básicas. Você já deve ter estudado isso já, né? As 5 emoções básicas: medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. O nojo, ele é definido por uma forte repulsa e um desejo de evitar, de se retrair de um estímulo ou de um evento que provocou esse nojo. E fisicamente o nojo é acompanhado, né, de uma expressão facial muito particular. Quando a gente vê alguém com nojo, a gente identifica na hora, que envolve um afastamento corporal, a contração das cavidades orais, nasais dos olhos. E os modelos evolucionários que estudam nojo, eles propõem que essa emoção evoluiu em nós para evitar que alimentos ou agentes contaminados ou danosos entrem dentro do nosso corpo ou gerem potenciais riscos de doença. Por isso que quando a gente sente nojo, a gente tende a fechar todos os buracos que a gente tem na cara. A gente se retrai para que não entre nada. E estudos também mostram que existe um balanço entre o impulso reprodutivo que as pessoas têm e os instintos sexuais que nos movem em direção a um contato sexual, e o nojo que a gente tem, que é um sistema de defesa, que procura proteger a gente de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses dois sistemas, o nosso sistema reprodutivo que nos leva à inclinação para um contato sexual e o sistema de segurança e de proteção que nos leva a evitar possíveis relações que podem transmitir doenças para a gente, eles são sistemas autorregulatórios, eles são intercambiáveis. E a gente sempre está oscilando entre eles e sofrendo, às vezes, influências até contraditórias deles. Então, além disso, além desse papel em ajudar, né, a impedir a entrada e até de expelir e evitar agentes perigosos, alimentos perigosos do corpo, o nojo também ele é um componente muito importante do sistema imunológico comportamental, do sistema psicológico que busca nos proteger desse tipo de coisa. O sistema imunológico comportamental ele pode ser resumido como um grupo de mecanismos psicológicos que a gente tem, que ajudam a gente a detectar e evitar potenciais agentes contaminantes, para que eles não entrem no nosso corpo. E ainda que o nojo ele possa ter sua origem na proteção e na contaminação física, tem muitos estudos que implicam em respostas de nojo diante de decisões morais. Olha que loucura. Lembra que a gente viu lá na aula sobre percepção? De que a gente primeiro intui as coisas e depois a gente racionaliza para justificar essa escolha? Esse foi o resultado do trabalho desse psicólogo social que eu já citei 500 vezes aqui, o Jonathan Haidt. Além da questão que a gente viu a respeito da razão e da emoção, o Jonathan Haidt também estudou muito sobre o Big Five. E ele também estudou sobre os efeitos que o subtraço da conscienciosidade tem no nosso comportamento. Então, ele tem uma pesquisa feita sobre os julgamentos morais que as pessoas fazem. E essa pesquisa dele, ela esbarrou justamente nessa questão política. Ele começou a comparar a visão de mundo e o comportamento das pessoas altas em conscienciosidade e baixos em abertura em experiência, que são os conservadores, e das pessoas altas em abertura de experiências e baixa em conscienciosidade, que são os liberais, os progressistas. Então, sendo, né, um psicólogo experimental como ele estava no centro dessa polêmica toda, né, que existe dentro da psicologia social, em que os psicólogos sociais da área crítica, que são aqui da psicologia social da América Latina, eles têm essa crítica, eles falam que os psicólogos sociais americanos são muito individualistas, muito cientificistas e muito pragmáticos, e que eles não olham muito para o lado social das coisas. E por outro lado, os psicólogos sociais cognitivistas, né, os americanos, eles acham que o pessoal aqui da América Latina ele é muito pouco científico, ele é muito ideológico. Então existe essa polêmica, existe essa contração aí. Então, mas essa é uma polêmica boa, tá? Mas como a gente só estudou a psicologia social crítica lá na faculdade, eu estou trazendo aqui algumas relações da psicologia social cognitiva, que também é muito interessante, que também é muito importante. Então, o que interessa para a gente aqui hoje? É que o Jonathan Haidt, ele pegou uma referência em estudos recentes que estão descobrindo que existe uma relação entre o nosso estado físico e a maneira com que o nosso corpo está num determinado momento e a nossa percepção. E, por consequência, os nossos sentimentos. E, por consequência, os nossos julgamentos. Ele pegou um experimento que foi feito na Holanda em 2010. Olha que viagem esse experimento. Os pesquisadores eles entregavam uma moeda antiga para as pessoas e essas pessoas tinham que adivinhar o valor que essa moeda tinha. E aí os experimentados também recebiam uma prancheta para anotar o resultado, para anotar o valor que eles achavam que essa moeda antiga tinha. E aí o que eles faziam? Eles davam para algumas pessoas umas pranchetas mais leves
e outras pranchetas mais pesadas para outras pessoas. E o que eles descobriram? As pessoas que recebiam, que estavam carregando as pranchetas mais pesadas, elas davam um valor muito mais alto para a moeda do que as pessoas que estavam carregando a prancheta leve. Ou seja, a sensação de peso na mão da pessoa fez com que ela valorizasse, com que ela mudasse a gradação de valor que ela dava para o mesmo objeto. Olha que loucura. E tem outro experimento muito parecido com esse, que ele pedia para as pessoas avaliarem a personalidade de outras pessoas, com base em fotos. E aí durante o experimento essas pessoas recebiam um café para tomar. Então você está lá vendo um monte de foto de pessoa e você tem que tentar adivinhar sobre a personalidade dessas pessoas com base nas fotos. E aí no meio da pesquisa entra um cara na sala e te dá um café. Só que para algumas pessoas eles davam um café quente, pelando, e para outras pessoas eles davam um café gelado. E o que eles perceberam? As pessoas que estavam bebendo um café quente, elas qualificavam as personalidades de forma diferente das pessoas que tomavam um café mais frio. Tem uma série de experimentos nesse sentido, né? Nesse campo de estudo aí, de como que as circunstâncias do nosso corpo afetam a nossa cognição, a nossa capacidade de julgamento, chama psicofísica. Para quem quiser aprofundar e pesquisar um pouco mais sobre isso aí, esse é um assunto incrível. Então, voltando para o nosso caso aqui do nojo. O João tá... Posso te perguntar Pode rapidinho, perguntar. antes que você mude muito? Claro, claro. Sobre essa questão do nojo mesmo. Uhum. Eu queria entender como é que... porque você disse, por exemplo, o exemplo de quando você tira o sapato para entrar em casa e foi acostumando. Uhum. Essa ideia de que a gente foi aprendendo isso e esse comportamento meio que foi inteirado na nossa personalidade, né? Isso, Eu esqueci, isso. o comportamento sanitário lá, o Isso, título que você deu. higiene sanitária, isso. Isso. Então, eu achei que fosse uma coisa totalmente nossa, assim, biológica. Eu achei que fosse inata. A gente tem esse comportamento sanitário, assim que nasce, pelos nossos ancestrais mesmo, essa coisa animal de evitar Aham. o que é perigoso. Sim. A gente tem reflexos que são biológicos, claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma carniça na rua, um cheiro muito ruim, a gente tende a reagir a ela absolutamente automático. O sistema biológico de prevenção de contaminação, ele é evolutivo, ele está gravado no nosso gene. Agora, o comportamento, esse hábito de ter alguns comportamentos, ele também é culturalmente ensinado. Por exemplo, a gente não importava de andar de sapato dentro de casa, a maioria das pessoas não estava nem aí. Entra a pessoa dentro da sua casa de sapato, do jeito que for, você não está nem aí. Hoje em dia, que a gente acostumou a tirar os sapatos na porta de casa, muitas vezes você entra de sapato em casa e diz, nossa, minha casa agora tá suja, tá nojenta, tem que passar um pano aqui no chão. Mas peraí, você passou a vida inteira sem fazer isso e nunca teve problema. Aí agora que você acostumou a tirar o sapato, de repente se tornou perigosíssimo andar de sapato dentro de casa, certo? Racionalmente não faz muito sentido. Mas você internalizou um comportamento com base no seu sistema de detecção de nojo. Agora você acostumou com o nível de asepsia mais alto e aquilo se tornou padrão para você. A gente não é acostumado a usar máscara, por exemplo, né? É culturalmente nosso, por causa de clima, de cultura, de que aqui é muito calor. Lá no Japão o pessoal sempre usou máscara. Para eles é normal. Para eles não é tipo um esforço, né? Pra gente é. Entendi. Esse comportamental sanitário que você está ensinando, ele é o que diz 100% do que nos ensinam, né? Do comportamento que a gente aprende, Sim. não inato, né? Até certo Entendi. ponto ele é ensinado, mas depois a gente começa a internalizar ele e começa a comportar de uma maneira meio que automatizada, com base nele, certo? Vira um elemento nosso. Entendi, total. Beleza. Quem mais levantou? Rafaela, pode falar. Só comentar um negócio sobre isso que a Maria falou agora. Aham. Eu tava lendo um livro que ele fala sobre o inconsciente, mas eles chamam de novo modelo inconsciente, que é baseado mais no lado cognitivo e tal. Aham. E aí tem um capítulo que ele fala sobre que não é que a gente tem esse exemplo da higiene, por exemplo, não é que a gente nasceu sabendo que tem que ter higiene para você não ter uma infecção. Ele fala que a gente foi evoluindo para ter uma facilidade de aprender isso. Aí eu achei muito louco porque se aplica a muita coisa. Aí, tipo, aquele exemplo que você deu várias vezes da cobra, por exemplo. A pessoa que aprendeu mais rápido que aquilo ali é um perigo, ela vai ter mais chance de sobreviver. A pessoa que aprendeu mais rápido que ela tem que ser higiênica para não ter uma infecção, sobreviveu também. Isso. Então não é que a gente já nasce com instinto essas coisas, é que a gente aprende muito rápido por conta dessa evolução. Isso, exatamente. É uma via de mão dupla aí, tá? Em alguma medida, as pessoas foram selecionadas pelas experiências, e em outra medida, quando essa seleção acontece, o que está acontecendo na prática? As pessoas que tinham esse gene mais
de reação mais rápida, essa configuração cerebral de uma reação mais rápida, elas se reproduziram e passaram adiante. Só que elas se reproduziram junto com outras pessoas, que às vezes não tinham esse gene. E aí, na reprodução, você vai ter um filho que pode ou não herdar esse gene. É claro que para cada comportamento, a variabilidade da herdabilidade genética varia, muda. Mas o fato é, na medida em que a gente introjeta isso como um comportamento, na medida que a gente vai havendo um processo de seleção biológica, a tendência é que esse comportamento se torne automático, se torne autônomo. Tem um caso interessante que está narrado na biografia do Charles Darwin, em que ele vai num museu e ele vê uma cobra num vidro. E aí ele chega a cara perto do vidro para ver se qual que ia ser a reação dele quando a cobra, obviamente, atacasse. Né? A cobra dava um bote, aí ele retraía. Aí ele falava, cara, interessante, eu vou tentar não assustar, eu vou tentar colocar a cara aqui, eu sei que a cobra não vai me acertar por causa do vidro, mas eu vou tentar não reagir. Aí ele não conseguia. Ele colocava o rosto, a cobra vinha, ele afastava toda vez ele assustava. Ele não conseguia suprimir esse comportamento reflexo dele que visava, obviamente, a sobrevivência dele. Então, um negócio que começa como um hábito, como uma percepção, como um reflexo, ele passa a se tornar um comportamento. Isso vai sendo introjetado na gente. Então, pode ser que para as gerações que vão seguir, tirar o sapato quando entrar em casa, ou usar máscara em algumas circunstâncias, vai ser algo plenamente natural. É claro que no processo evolutivo isso demora para acontecer, mas a parte comportamental, ela vai passando de geração em geração rapidinho. A gente muda hábito assim muito rápido. Certo? É um negócio, ele começou esse assunto no livro porque ele tava falando do porquê que pra você, tipo, fazer um comportamento, assim, bom, demora muito mais tempo, mas um trauma, tipo, você pode pegar trauma de uma coisa só por um acontecimento. Exato. Tipo, eu sofri um acidente de carro, eu já vou ficar com trauma de carro, e aí vai ter que fazer a terapia pra desensibilizar isso e tal. Sim. E por que tipo, as outras 1000 experiências que você teve com o carro que foram seguras não são suficientes pra te mostrar que tá tudo bem. Uhum. Aí ele fala sobre isso, né? Que quem aprendia mais rápido que isso é uma ameaça, Exato. ou seja, com uma vez você já pegou que aquilo é uma ameaça, tinha uma chance maior de sobreviver porque ela vai evitar. E aquela pessoa que precisa ali apanhar várias vezes pra entender que é um perigo, vai ficar vulnerável. E é muito compreensível porque isso acontece, né? Você aprender pelo elogio e pelo reforço positivo é legal, só que o impacto é muito menor. Porque se você está aprendendo a fazer algo porque você vai ganhar algo bom, você não está em risco. Agora, se você está aprendendo uma coisa que se você não aprender você vai morrer, você está ferrado. Então você vai aprender. Nós somos organizados biologicamente a responder com muito mais agressividade a sinais negativos, porque é muito mais importante para nossa sobrevivência. Então o trauma realmente, apesar de desestabilizar a gente, ele ensina rapidinho. E aí a gente tem que fazer o trabalho psicológico depois de desensibilizar para tirar os aprendizados negativos que vieram. Porque a gente aprendeu, é óbvio que um carro na sua direção muito rápida é perigoso, mas uma buzina, uma pessoa gritando, uma pessoa usando uma roupa de tal cor que estava no ambiente não é perigoso. Então você tem que remover esses elementos e deixar somente o elemento de identificação real do perigo que aconteceu. Então é um trabalho muito difícil na psicologia, né? Mas a gente vai trabalhar demais com isso aí. Então, voltando para esse caso, pode falar. Isso que a Rafaela falou faz muito sentido, só que aí eu continuo com essa dúvida agora, porque eu tinha entendido que é inato, não só o que você aprende. O que ela falou faz sentido, né? Você, na verdade, aprende muito rápido. Mas além disso que ela falou, tem a parte que é inata mesmo, né? Ou não? Tem a parte que tá gravada. Essa parte de você reagir a uma cobra dando um bote é um reflexo inato. Não foi porque você aprendeu quando você era muito novinho, é inato mesmo. Inato. Porque eu penso eu acho que a diferença que ele fala no livro, pelo menos, né? Eu não sei, tô só repetindo. É que, assim, tem os reflexos, igual o Marcos falou, que são reflexos inatos. Então, assim, alguma coisa vindo na sua direção vai ser um reflexo você reagir assim. Sim. E não um comportamento, assim, que você raciocina e pensa que aquilo lá é perigoso, entendeu? Sim, Um é automático e o outro tipo, é porque eu fiquei pensando sobre cachorro. Cachorro, quando faz xixi, joga terra em cima pra ninguém achar o xixi dele. Isso. Meio que pra estar seguro. Isso é um reflexo? Será que nós humanos, será que a gente também tem isso? Ninguém ensinou o cachorro a cobrir o xixi com a terra, né? Só que ele cobre porque ele não quer que o inimigo ache o xixi dele. E pra alguns cachorros não faz sentido nenhum. E gato também. Um gato mora dentro do apartamento, que inimigo que tem ali dele? Não tem nada.
Só que ele vai Exato. repetir Isso um seria um comportamento. reflexo? Seria, né? Sim, isso é um instinto, na verdade. Isso é um instinto que está gravado no código genético dele, que foi fundamental para os ancestrais dele sobreviverem. É igual a gente fugindo de uma cobra que está num vidro. Não vai pegar a gente, mas a gente vai fugir porque se você desensibilizar de fugir de um bote de uma cobra, uma hora você vai ver uma cobra na vida real sem o vidro e se você não fugir você vai morrer. Então não é muito útil, Sim. né? Não, a minha cachorra, ela tampa o xixi dela, porque tem gente falando que é só gato. É uma lady, tá vendo? Mas a minha cachorra é meio estranha. Mas ela tampa o xixi dela com terra. Aham. Não sei se é coisa de Acontece. gato, não, mas a minha faz, viu? A minha cachorra. Mas enfim, entendi o que você falou. Entendeu? Obrigada. Beleza. Então, vamos voltar nessa questão do nojo, pessoal. O Jonathan Haidt, então, ele fez vários experimentos induzindo as pessoas a sentirem nojo, por várias formas diferentes, por meio de cheiros, criando um ambiente nojento, por meio de imagens, ou por meio de lembrança de experiências. E ele percebeu que estar diante de sensações de nojo levava as pessoas a dar punições mais pesadas para quem cometesse transgressões morais. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o pior horário para você ter um julgamento marcado na justiça criminal é 11 horas da manhã, 11h30? Porque as sentenças mais duras são dadas antes do almoço, na hora que o juiz está com fome. E as sentenças mais tranquilas são dadas logo depois do horário de almoço, que o juiz está descansado, relaxado, acabou de almoçar. Então, se você for julgado logo depois do almoço, estatisticamente isso é comprovado, a chance de você ter uma sentença mais leve é maior, por causa do estado fisiológico do juiz na hora de fazer o julgamento. Então, o Jonathan Haidt descobriu que julgamentos morais mais duros podem ser induzidos após a ingestão de bebidas amargas. Ele descobriu que as pessoas fazem julgamentos morais mais rígidos após lavarem as mãos ou tomarem um banho. Ou seja, eu estou mais limpo, eu estou mais puro, então eu sou mais sensível ao que eu considero impuro, ao que eu considero sujo. Ele também descobriu que as mesmas expressões faciais de nojo são observadas em respostas a gostos desagradáveis, a fotografias nojentas, ou a quando você recebe um tratamento injusto num jogo que envolve dinheiro, envolve trocas, como o banco imobiliário. Ou seja, o mesmo mecanismo psicológico nosso que nos leva a sentir nojo das coisas possivelmente sujas e contaminadas, também nos leva a sentir nojo diante de injustiças morais. Olha que loucura. E por fim, o Jonathan Haidt ele queria entender como é que essa relação acontecia, né, entre o nojo e a moral, com a personalidade, com a conscienciosidade. Então ele começou a fazer testes com essa hipótese, com base nessa hipótese, e ele descobriu que o subtraço de ordenança da conscienciosidade ele está positivamente correlacionado com uma maior sensibilidade ao nojo. Ou seja, enquanto mais alto você for em ordenança, mais sensível ao nojo você vai ser. Mais sujeito a comportamentos pautado pelo sistema imunológico comportamental você vai ter. Então, se você somar esses efeitos, né, que surgiram em pessoas que se declararam mais sensíveis ao nojo, com as que tinham visões políticas mais conservadoras, também foram associadas a reações fisiológicas mais fortes a imagens nojentas. E existem evidências globais que são consistentes com essa descoberta. Vamos falar um pouquinho de um estudo que foi feito relacionado a esse tema. Tem um estudo muito recente que ele revelou que a prevalência de parasitas, né, ele está positivamente correlacionado com a quantidade que uma sociedade aceita de medidas autoritárias. Existem duas variáveis que influenciam o quanto uma sociedade que já conquistou um certo grau de liberdade aceita se submeter a medidas autoritárias. Um deles é o crescimento de infecções, de parasitas infecciosos na sociedade, e o outro deles é a ocorrência de fome, o medo das pessoas passarem fome. E esse também é um tema muito comum, muito antigo, né? A gente vê que existem culturas antigas e religiões antigas que faziam rituais pesadíssimos, que faziam até sacrifício humano para que os deuses dessem mais chuva ou melhorassem a colheita deles no ano seguinte. Então, se a sociedade está com medo de agentes infecciosos ou está com medo de passar fome, ela vai aceitar muito mais medidas mais rígidas por meio da autoridade para poder controlar essa situação. É o mecanismo de sobrevivência entrando em jogo. Quando a sua sobrevivência está em risco, você aceita abrir mão da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança. E, obviamente, isso é muito julgado, né, por políticos no mundo inteiro de várias formas, e é uma loucura. Mas só para vocês terem uma ideia, como que isso é forte, como que isso é impactante. Existem estudos feitos, né, que mostram que aproximadamente o número de nativos que existiam na América, né, ali no México, nos Estados Unidos e na Austrália, depois que eles tiveram contato com os colonizadores, com os exploradores durante essas épocas de descobrimento, a maioria dos dados que são aceitos hoje dizem que de 80% a 90% da população nativa não morreu em combate, em guerra com os colonizadores. Eles morreram em contato com os agentes transmissores, com parasitas que vieram
para os quais eles não tinham anticorpo. Para gripe, para parasita, para malária, para várias doenças. Então, isso aí teve um efeito devastador sobre esse pessoal, muito pior do que as guerras. Então, a literatura específica nesse sentido, a literatura neurobiológica, ela tem convergido nessa noção de que tem duas principais noções, principais dimensões dentro do aspecto da ideologia política conservadora, que é a resistência à mudança e a tolerância à desigualdade. A resistência à mudança reflete até que ponto uma pessoa gostaria de manter as coisas como elas estão. E a tolerância à desigualdade, ela reflete a aceitação de uma distribuição desigual de recursos numa sociedade. E essas duas facetas do conservadorismo, elas estão intimamente ligadas a duas das dimensões descritas na teoria de fundação moral, que refletem a preferência pela ordem e pela tradição de um lado e a preferência por igualitarismo do outro. Então, o núcleo que motiva essas duas dimensões, ela parece variar de uma forma independente um do outro. E é do equilíbrio relativo dessas opiniões que nascem os espectros políticos da esquerda e da direita. É muito mais ligado à personalidade do que à racionalidade, certo? Então, do ponto de vista da personalidade, os traços que mais explicam as diferenças nas visões de mundo que a gente tem, nas opiniões que a gente tem em relação ao mundo, elas estão ligadas ao grau de conscienciosidade e de abertura à experiência que a gente tem. Então, as pessoas que pautam por uma sociedade mais estruturada, por uma sociedade mais segura, por uma sociedade mais previsível, que são os conservadores, eles preferem manter as coisas como elas estão, a lidar com variáveis já conhecidas, e elas preferem não se arriscar muito a buscar novidades, a aceitar novas ideias, a interagir muito com pessoas e com culturas desconhecidas. E por outro lado, as pessoas que querem se abrir para a novidade, querem conhecer novas pessoas, novas ideias, novas culturas, elas querem sociedades mais abertas, com menos barreiras, com mais pontes e com menos muros. E é óbvio, novamente, que existem pontos positivos e negativos nessas duas visões de mundo, né? Por um lado, os habitantes de uma sociedade mais fechada, eles estão mais seguros, eles vão ter vidas mais estáveis, eles vão ter vidas mais previsíveis, eles vão ter menos insegurança, eles vão ter menos ansiedade, já que eles vão viver num ambiente mais controlado, que já foi explorado, que já foi conhecido, em que você sabe mais ou menos como as coisas são, como as pessoas vão se comportar, você sabe o que esperar mais ou menos da sociedade, das pessoas. Uma sociedade mais conscienciosa, ela tende a ser mais ordenada e mais produtiva. Isso é bom. Mas, por outro lado, uma sociedade muito fechada, ela vai perder a oportunidade de se atualizar, de conhecer coisas novas, de interagir com outros povos, de absorver mais informações, de adquirir mais conhecimento, ainda que ao custo de um perigo maior, né, de conflitos, de invasões, ou de ter contato com novas doenças. Então, se por um lado você quisesse manter os muros mais erguidos e as categorias mais bem definidas, mais separadas em caixinhas, não deixando que esses conceitos se misturem, se baguncem muito, então o outro lado vai querer o contrário. Ele vai querer que as caixinhas se abram, se misturem, que as ideias circulem e criem coisas novas. Então ela vai querer um princípio mais flexível, mais fluido, mais tolerante, a despeito de correr mais risco. Porque quando você abre as caixinhas e mistura, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai vir, certo? Então, por um lado, ter muros demais numa sociedade é muito ruim. Porque tudo que é deixado fechado por muito tempo fica obsoleto, fica estragado, se torna inútil, se torna antigo, se torna ultrapassado. Mas, por outro lado, ter muros de menos é perigoso também. Porque tudo que fica muito exposto, tudo que fica um pouco menos guardado, tem maior chance de ser atacado, tem maior chance de ser roubado, tem maior chance de ser destruído. Então, batendo novamente nessa tecla, não se trata disso aqui que a gente está falando, de considerar um tipo de pessoa, ou um modelo de sociedade, um tipo de opinião política ou de visão de mundo melhor do que a outra. O que é melhor ou o que é pior depende do lugar, depende do momento, depende das circunstâncias, depende de quem está propondo, depende de quem que vai agir. Então, o importante aqui para nós, enquanto futuros psicólogos, é ter essa consciência, é ser capaz de entender que toda diferença, seja no campo da personalidade, seja no campo comportamental, seja na visão de mundo que você tenha, ou um conjunto de ideias, ele sempre vai ter que ser analisado com cuidado, dentro do contexto, observando a situação, observando as pessoas envolvidas. Então, os pontos positivos e negativos de tudo tem que ser apresentado, tem que ser discutido, para que a gente nunca caia nessa armadilha de achar que existe um conjunto de ideias ou um conjunto fixo de proposições que vão ser ideais e que vão ser definitivos e que vão ser melhores para sempre, para todo mundo, o tempo todo. Não existe isso. Então, a gente tem que ser capaz de enxergar tudo aquilo que se apresenta diante de nós com o grau de complexidade devido.
e não simplesmente limitado pelo nosso mundo interior, pelos nossos medos, pelas nossas convicções. Então, não é como se a mente humana ela fosse composta de um fundo de ideias, né, cheio de ideias aqui, e por cima paira uma racionalidade, e que é somente a nossa racionalidade que vai orientar nossas decisões, que vai dar as opiniões que a gente tem. A gente já viu que não é tão simples assim, certo? Não é tão simples quando a gente falar, as pessoas só são preconceituosas porque elas são ignorantes, e é tudo uma questão de educação, de conscientização para acabar com tudo isso. Não é tão simples assim. Não é assim que funciona por tudo que a gente já viu. Que as nossas sensações e as nossas emoções, elas foram construídas, elas foram sendo moldadas por milhares e milhares e milhares de anos para nos reportar fatos. E que a gente não consegue captar os fatos de uma maneira racional. A gente capta os fatos de uma maneira suficiente, de uma maneira parcial. E essas percepções emocionais, elas protegem a gente de várias formas, do excesso de informação, do que a gente não precisa absorver. Então, a gente tem que conseguir enxergar essas questões com a profundidade que elas têm. E eu considero isso até uma postura infantil, certo? A gente chegar e falar assim, a gente vai simplesmente criar aqui um modelo de regras, de condutas, de comportamentos, todo mundo tem que se enquadrar nessas condutas, não praticar essas condutas é inaceitável, e através disso aí a gente vai conseguir corrigir os problemas, vai conseguir regularizar, pacificar as diferenças e melhorar. Cara, não funciona assim. É muito mais complicado do que isso. E naturalmente também, a gente também pode incorrer em falhas, em defeitos que acontece no nosso sistema de percepção. A gente pode jurar que uma coisa está certa e que ela é a melhor decisão e ela ser péssima. Então a gente não pode ser tão rígido nesse tipo de coisa, certo? A gente não pode pensar que as coisas se resolvem simplesmente adotando uma visão de mundo e impondo ela para as pessoas. Então é preciso que a gente consiga enxergar as nuances, as peculiaridades de cada coisa. E muito do que a gente está falando aqui sobre percepção, sobre personalidade, sobre as diferenças nos traços, é para mostrar isso. Como que o mundo pode ser um lugar diferente se visto por pessoas diferentes ou em circunstâncias diferentes, certo? Deza, pode passar o próximo, por favor? Então, vamos resumir aqui então. As pessoas altas em ordenança, elas tendem a ser pessoas mais julgadoras e mais perfeccionistas. Se você for muito julgador, você muito provavelmente é uma pessoa alta em ordenança. E você pode ter também altos níveis de neuroticismo. Porque essas duas coisas brigam o tempo todo. Porque se você for muito perfeccionista, se você tiver ordenança muito alta, você não vai conseguir suportar a ideia de que você cometeu um erro. E você vai ficar ansioso quanto a isso. E se você tiver neuroticismo alto, essa ansiedade vai permanecer e vai tender a aumentar cada vez mais. Você não vai suportar que você tenha errado ou que você fez algo mal feito. Outra expressão corporal que a gente tem de nojo é a expressão de rolar os olhos. Já viu quando você faz assim? Ó, você levanta os olhos e rola para o lado. Assim, geralmente você faz isso quando você está, né, desprezando alguém, quando você está assim, insatisfeito com alguma coisa. E tem muitos estudos feitos por terapeutas de casais que mostram que se você vai num psicólogo com o seu marido, né, ou com o seu namorado, para falar sobre relacionamento, quando ele começa a falar de você rolando os olhos, a probabilidade que o relacionamento de vocês está assim, na beirinha de acabar é muito grande. Porque isso quer dizer que você já está emulando no seu olhar, na sua expressão facial, um comportamento de nojo daquela pessoa. O símbolo desse movimento dos olhos de rolar o olho é como se você estivesse levantando a pessoa com os olhos e jogando no lixo, jogando fora. Então você já está desprezando aquela pessoa, você está com nojo dela já. E quando o relacionamento chega nesse ponto é porque o bicho está pegando demais. Certo? Então eu falei que a gente ia falar um pouco sobre o problema de se ter uma conscienciosidade muito alta. Porque por tudo que a gente falou aqui até agora, parece que ter conscienciosidade baixa é péssimo e ter conscienciosidade alta é ótimo. Mas a gente está estudando aqui que ter conscienciosidade alta pode querer dizer ter ordenança muito alta. E ter ordenança muito alta pode querer dizer ter sensibilidade muito alta ao nojo. Sensibilidade muito alta pode estar no nível patológico, no nível exagerado. E isso pode gerar problema sério. Então vamos polemizar um pouquinho. Vamos falar sobre Hitler. A ideia aqui, desse finalzinho dessa aula, é mostrar para vocês como que as patologias da personalidade podem surgir por meio dos extremos dos traços. Para que fique claro que não existe traço bom ou ruim. Existem traços extremados e desequilibrados, e existem traços que estão positivados, certo? Existe um livro que chama Hitler's Table Talk, que são as conversas de mesa que o Hitler tinha com os oficiais do serviço secreto dele durante o Terceiro Reich, durante o governo dele. Então eles registravam tudo que o Hitler falava, né, no momento de descontração, no momento de sociabilidade lá na mesa. E a gente pode saber, né, pela história e pela biografia dele, que o Hitler era um cara muito alto em abertura e experiência. Ele tentou ser artista, ele tentou se aplicar para a escola de arte
antes de ir para a Primeira Guerra Mundial, que ele foi como soldado, ele foi recusado nessa escola de arte. E essa foi uma das grandes frustrações que ele teve na vida, que ele queria muito ser artista. Mas ele também era muito, muito alto em ordenança. E, portanto, muito sensível ao nojo. Existem relatos dessas pessoas que conviveram com ele, que ele tomava banho 4 vezes por dia, que ele lavava a mão constantemente, toda hora ele lavava a mão. E que ele também era um grande admirador dessa ideologia da força de vontade, né, que foi introduzida primeiro por Nietzsche, da grande força de vontade do homem que é capaz de realizar qualquer coisa. Então, essa também é uma característica de quem é consciencioso. E o fato de que ele era alto em abertura à experiência, em ordenança, fez com que ele criasse espetáculos muito organizados, em que ele idealizasse uma nação muito perfeitinha, muito rígida na sua estrutura. Então ele criava exércitos com paradas militares, com paradas festivas, que pareciam exposições artísticas. Então, e ele também era muito fã de cinema. Ele patrocinou vários cineastas alemãos, né, que aceitaram trabalhar para ele, que não tinham tanta oposição à ideologia nazista. Isso foi mostrado até então um pouco naquele filme Bastardos Inglórios. Tem outros filmes também que mostram essa relação dele com o cinema e com a arte. E tem um filme que foi gravado, muito conhecido, que se tornou uma peça de propaganda do nazismo, que se chamava O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl. Ela foi uma cineasta alemã dessa época, que era amiga do Hitler e produzia muita coisa muito da propaganda nazista foi produzido por ela. E esse filme, ele mostra essa dinâmica, que o apreço que o Hitler tinha pela arte, pela simbologia, pela estética. E uma das maiores chaves, um dos maiores pilares que os regimes totalitários têm, tanto o nazismo quanto o socialismo, é a capacidade que eles têm de se vender, de criar uma imagem positiva para o pessoal de fora enxergar, para que eles tivessem um tempo de continuar crescendo e se fortalecendo e fazendo as coisas que eles estavam fazendo errado, né, dentro do país, até que eles conseguissem conquistar o poder e criar um exército forte antes de serem expostos. Então todo regime totalitário ele é muito fechado, ele controla muitas informações. Então, o que a gente tem aí quando a gente junta alguém que tem muito poder, obviamente, né, que é muito alto em abertura e experiência estética e muito alto em ordenança? A gente tem esses grandes espetáculos de ordem, de coordenação, essas paradas gigantescas. Então, a gente olha para essas fotos aí, a gente vê que elas representam um princípio de ordenança muito fora de controle, muito superlativizada, a níveis problemáticos, patológicos. E essa foi uma resposta que a sociedade alemã aceitou, né, de um princípio de ordem muito extremo ao caos e à desordem muito extremas que eles estavam vivendo, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que foi também agravado pela crise espanhola lá em 1918, 1920, pela crise econômica que a Alemanha passou, né, na década de 20. Então, essa combinação muito particular de variáveis fez com que o espírito nacionalista alemão ganhasse muita força. E eles eram um país de tradição muito forte, de intelectuais muito importantes. Eles sempre foram vistos como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Mas que eles estavam começando a ficar para trás na corrida de construção de uma nação estável. Depois da industrialização, depois do final da Primeira Guerra, né? A Alemanha tinha sido destruída na Primeira Guerra, a economia dela estava destruída, a inflação estava absurda, o país estava afundado em dívida com os outros países que participaram da Primeira Guerra. A população produtiva do país, né, que era a maior parte composta pelos homens, ela tinha sido reduzida pela guerra, muita gente morreu, e os que sobreviveram estavam completamente brutalizados, né, e fragilizados pelos efeitos físicos e psicológicos da Primeira Guerra Mundial, e a inflação estava explodindo e levando a economia e o dinheiro de todo mundo embora. Então, toda essa perspectiva de desenvolvimento tecnológico, industrial do país tinha sido massacrada pela Primeira Guerra. Então o país chegou num ponto muito crítico depois da queda da República de Weimar. E foi esse cenário particular, né, de desalento total, de desesperança total, e a combinação dessas variáveis todas que promoveu esse cenário para a criação e para a ascensão do nazismo. Então, em resposta a esse cenário de caos, de desajuste, de incerteza, de desesperança, surgiu essa possível abertura através do quê? Do extremo oposto. Como o futuro é incerto, como o futuro é caótico, vamos apostar numa solução que é maximamente ordenada e rígida e fixa. Então as pessoas aceitaram a ideia de que uma boa solução seria ir do caos completo que eles estavam vivendo para a ordem completa que eles queriam. E o resultado foi esse. No início do governo, o Hitler ele desenvolveu várias campanhas sanitárias e campanhas de saúde pública também. Então ele começou a colocar várias vans andando pelas cidades da Alemanha, fazendo testes de tuberculose nas pessoas para evitar a infecção. E ele utilizava um produto químico chamado Zyklon B para desinfetar as fábricas e as indústrias pela Alemanha inteira. E aí, em 1944, ele lançou esse panfleto aí, que foi chamado Os Judeus como Parasitas do Mundo.
E ele usou uma fórmula modificada desse veneno que ele usava para desinfetar as fábricas do Zyklon B. Foi o que ele usava nas câmaras de gás dos campos de concentração para matar os judeus. Então, para o Hitler, as câmaras de gás elas funcionavam como que um processo de desinfecção. É como se ele estivesse limpando o mundo daqueles que ele considerava como parasitas. E como a gente também já estudou, o nosso hipotálamo ele coordena as substâncias que ativam as sensações e as emoções do nosso corpo, que por sua vez são ativadas pela nossa amígdala. E o papel da fantasia para o ser humano é o de que realizar os nossos anseios e as nossas necessidades mais proeminentes, elas vão trazer paz emocional para a gente, elas vão trazer sossego para essa ansiedade que a sociedade vivia de uma forma geral. Então, essa alta sensibilidade ao nojo que estava aflorando na Alemanha naquela época, associada à personalidade do Hitler, com essa alta ordenança que ele tinha, fez com que ele visse os supostos inimigos dele e da nação alemã enquanto parasitas. E ele começou a fantasiar a destruição e a eliminação desses inimigos. Então, a metáfora fundamental que existe por trás da propaganda nazista, dos discursos e das ações deles, é de que a nação alemã era uma raça superior, que era uma raça pura, né, que estava sendo infestado por parasitas. E que o único caminho para a salvação dessa nação seria a completa destruição desses parasitas. Então, portanto, diferentemente do comunismo, que foi um movimento criado a partir de ideais filosóficos e econômicos, o nazismo não. Ele não pode ser compreendido só como um movimento político, que nasceu só no campo das ideias. Ele é uma ideologia pseudo-religiosa, com uma proposta totalitária e violenta, que mistura misticismo, nacionalismo, romantismo e uma mitologia gnóstica decadentes, mas a engrenagem que motivou o impulso do nazismo foi construída com base na sensibilidade ao nojo e a incorporação de medidas profiláticas para lidar com esse nojo. Então, nesse sentido, o nazismo não foi um movimento estruturado intelectualmente. Ele surgiu como uma incorporação de sensações fisiológicas que precisavam de uma resposta imediata, de uma resposta agressiva. Em cima disso que eles construíram a propaganda deles. Em 1940, o governo alemão ele fez esse documentário, um documentário assim, horroroso, asqueroso, chamado O Eterno Judeu, ou Judeu Eterno. Ele mostrava os judeus vivendo, né, os judeus mais pobres vivendo nos guetos da Polônia e nas fronteiras da Alemanha, e apresentando eles como pessoas imundas, como pragas, como vetores de doenças, né, que vivem em meio a insetos, que vivem em meio à sujeira. E ele mostra como que a vida social, que é muito pautada pelo comércio, é muito pautada pelas atividades nas ruas que os judeus tinham na época, seria uma analogia de que eles eram impuros, que eles eram sujos, que eles eram vetores de doenças. Então, a narrativa nazista associou esses atos de comércio do judeu com contaminação, ao invés de com produtividade. Então esse filme ele pega essa ambivalência que está associada ao comércio e coloca ela no arquétipo da ordem do caos e associa o comércio com nojo. Isso é feito sempre por inferências, tá? Nunca uma coisa direta, nunca algo julgado na cara. É bem sorrateiro, na verdade. Em seguida, eles começam a mostrar nesse documentário imagens de pessoas mais pobres vivendo em condições muito precárias. E isso é curioso, porque ao se deparar com pessoas nessa situação, qualquer um de nós, a gente tende a emitir dois tipos de respostas. Uma resposta é a compaixão, é o desejo que a gente tem de ajudar, é a empatia que a gente sente por uma pessoa em sofrimento, mas por outro lado a gente também sente um certo receio, um certo medo, um certo desejo de se distanciar dessas pessoas, que é motivado por medo ou por nojo. E essas duas respostas não são excludentes, tá? É possível que elas estejam na mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa questão. A gente tem um lado humano que nos aproxima das pessoas, e a gente tem um lado, né, biológico, animal, não estou fazendo julgamento moral, mas que tende a nos querer preservar, nos proteger de algo que é desconhecido, de algo que supostamente pode representar uma ameaça para nós. E aí a última parte desse documentário, ela mostra o processo de migração dos judeus, desde a Palestina até eles chegarem nos países da Europa, mais do norte da Europa, de migração, né, através da migração. E aí, a maneira como isso é representado no documentário, eles colocam um monte de seta com o movimento migratório dos judeus. Só que a maneira como eles representam isso no documentário, parece que eles estão querendo mostrar como se fosse uma praga que estava se espalhando de um ponto e tomando conta da Europa inteira. Então eles fizeram uma força muito grande para representar os judeus como pragas, como coisas, como vetores de doenças que precisavam ser eliminados. Esse princípio de desumanização do próximo é muito comum, ele precede as ações mais radicais e mais autoritárias e mais assassinas em todos os regimes autoritários. Então quando você vê um lado da sociedade, ou um discurso da sociedade tentando desumanizar o outro,
tratar o outro como algo, qualquer coisa inferior ao ser humano, porque aquilo que não é humano não é digno, né, de cuidado, não é digno da vida. Então, esse discurso que tenta desumanizar algum setor da sociedade, ele sempre precede destruição, morte, extermínio. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que, né, ter muito cuidado com isso do ponto de vista político e do ponto de vista social e psicológico também. Certo? Pode passar, por favor, Deza. Então, se vocês puderem guardar, estamos encerrando aqui, se vocês puderem guardar só uma ideia de tudo que a gente falou hoje, de tudo que a gente viu hoje, eu insistiria que vocês ficassem com essa ideia, que vocês guardassem isso aqui. A maior marca de maturidade no campo da personalidade é a de nunca justificar os nossos defeitos ou as nossas limitações por causa de uma característica genética, ou por causa de acontecimentos, ou por fatos sociais, independente da influência que cada um desses campos tem sobre a nossa vida. No fim das contas, a gente sempre tem como fazer escolhas. E principalmente na psicologia, a literatura é muito clara, assim como na filosofia, assim como na literatura clássica, ao demonstrar que é sempre possível a gente trabalhar, a gente contornar, a gente sublimar quaisquer condições negativas ou adversas que a gente tem na vida. E que a gente sempre deve buscar isso pra gente. E que a gente sempre deve aconselhar os nossos clientes a buscar esse princípio. Dentro das suas condições, é claro, dentro da situação que ele estiver vivendo. Então, se eu pudesse dar um conselho pessoal para vocês aqui a esse respeito, seria: sempre tomem cuidado com pessoas e com discursos que tentam reforçar, que tentam instigar em vocês esse sentimento de que vocês são vítimas, de que vocês são vulneráveis, de que vocês são injustiçados, confundindo esse conceito de culpa com de responsabilidade. Ter culpa de alguma coisa e ter algum grau de responsabilidade sobre alguma coisa são coisas completamente diferentes. Então, por melhor que seja a intenção de quem tenta reproduzir esses discursos, por mais que as pessoas queiram o seu bem no fim das contas, queiram te proteger, o melhor caminho para a gente promover a autonomia psicológica de alguém não é fazer esse alguém se sentir fraco, se sentir ressentido, mas de querer tornar essa pessoa cada vez mais confiante, tornar essa pessoa cada vez mais assertiva, cada vez mais capaz. E por tudo que a gente falou hoje, né, terceirizar a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem não é uma boa maneira de conduzir a vida. E é claro, isso não impede que problemas externos, que causas sociais sejam identificadas, sejam melhoradas, sejam trabalhadas. Isso também é muito importante. Mas que qualquer mudança que a gente for fazer, tanto no nível individual, psicológico, quanto no nível geral, seja feita sobre a perspectiva psicológica correta, pelos motivos corretos. Às vezes são propostas soluções para problemas reais, mas as premissas que vêm junto com essas soluções são muito perigosas. E se você aceitar elas, você está aceitando que a causa daquilo ali às vezes é uma causa que não é a verdadeira. E isso é muito complicado, isso gera muito mais problema do que resolve. Então, o caminho da integração da personalidade, ele passa justamente por essa capacidade que a gente tem que buscar de assumir a nossa parcela de responsabilidade no que a gente puder, para que a gente sempre se torne a melhor pessoa possível. Observando, é claro, a nossa personalidade, as nossas individualidades, né, as nossas nuances, que são muitas. Então, a gente vai encerrar hoje nosso encontro com uma frase, que ela é muito encorajadora e muito bonita, de um dos maiores escritores da língua alemã de todos os tempos, que é o Goethe, que a personalidade é a maior força humana. Eu queria que a gente pensasse muito sobre isso, no impacto que isso tem na nossa vida, na maneira como a gente vai buscar conhecer e integrar a nossa personalidade nas nossas ações, para que a gente consiga se conhecer melhor, decidir melhor, se mover melhor no mundo, de uma maneira que isso permita que a gente cresça, que a gente aumente o grau da nossa capacidade de agir e de mudar a nossa vida e de influenciar a vida das pessoas que estão próximas da gente, dos nossos clientes. A gente sempre deve buscar esse princípio de integração e de construção, por pior que as coisas estejam. Na verdade, enquanto pior as coisas estejam, maior é a força que a personalidade tem que exercer na nossa vida, na nossa sociedade. Então eu queria deixar vocês com essa reflexão. Muito obrigado. Se alguém tiver dúvidas ou questões, vamos conversar. Semana que vem estamos juntos de novo. E alguém me deu esse toque, né, de que acho que é semana que vem ou na próxima, que vai ter aula no dia do Jogo do Brasil, que vai ser a estreia do Brasil na Copa. Só que o Jogo do Brasil é 4 horas da tarde, nossa aula é 7 horas. E eu não vou atrasar mais o grupo, porque senão a gente vai entrar pro mês de dezembro. Então eu conto com todo mundo aqui. Vocês vêm com a camisa do Brasil, vocês vêm com bêbado, do jeito que for, mas participem daqui com a gente, beleza? Valeu demais, pessoal. Até semana que vem.